Rui, um menino de 15 anos que ainda não possui habilidades mágicas, é frequentemente vítima de bullying por parte de sua namorada Helena. Helena é amiga de Rui, que zomba dele de todas as formas possíveis pelo fato de ele não possuir nenhuma habilidade mágica. Neste dia, Helena zomba de Rui como sempre. Neste mundo, quase todas as pessoas possuem pelo menos algum tipo de poder mágico único, enquanto Rui não o possuía, o que o perturbava muito. Além disso, Rui tinha problemas não só com a magia, mas também com os desportos, o que só o perturbava ainda mais. Ao contrário de Rui, Helena aprendeu a usar magia aos 3 anos. À medida que ela crescia, as habilidades mágicas de Helena cresciam cada vez mais. Além disso, Rui ficou ainda mais chateado não só com a superioridade de Helena, mas também com o fato de ela nunca conseguir compreender toda a sua dor. Helena também treinou Rui em magia, esperando que mais cedo ou mais tarde ele também conseguisse ganhar algum tipo de poder mágico. No entanto, Rui não gostou muito do fato de ter sido Helena quem o treinou, o que a menina não gostou. A certa altura, Rui simplesmente não consegue suportar toda a pressão que o rodeia constantemente. Então ele diz a Helena que hoje quer praticar magia sozinho. Helena ficou surpresa com esta decisão e começou uma briga com Rui, na qual lhe disse que pessoas como ele nunca poderiam aprender magia sozinhas, tentando assim provocar Rui a lutar com ela. A certa altura, Helena não aguenta e diz a Rui que, como ele é incapaz de usar até mesmo a magia mais simples, ele é simplesmente o mesmo perdedor patético de seus pais mortos. Estas palavras tocaram profundamente a alma de Rui, pois os seus pais faleceram há muito tempo, quando Rui ainda era muito jovem. Então Rui, sem conter toda a sua raiva de Helena, diz a ela que de agora em diante não sairá mais com ela. Helena não conseguia acreditar no que ouviu, o que a deixou simplesmente perdida. Rui disse que nem via Helen como uma amiga, pois ficava muito irritado com o comportamento arrogante dela. Com estas palavras, Rui fugiu de Helena em direção à floresta, enquanto a própria Helena não conseguia acreditar em tudo o que foi dito acima. Depois de uma conversa tão desagradável, Rui conseguiu depois de algum tempo chegar à floresta, onde decidiu começar a treinar magia. Em preparação para usar o feitiço, Rui tenta usar a magia do vento. Porém, Rui, como antes, não conseguiu, o que o deixou extremamente decepcionado consigo mesmo. Rui ainda estava assombrado pelo que Helena havia dito sobre seus pais. Um pouco mais tarde, Rui se recompõe e continua tentando invocar a magia do vento. Depois de várias tentativas, Rui voltou a pensar que, como sempre, não estava a conseguir. Rui também notou que recentemente tem havido uma atmosfera diferente na floresta. Rui pensa que o ambiente na floresta ficou diferente por causa dos monstros que podem viver nesta floresta e decide sair da floresta o mais rápido possível. Quando Rui começou a sair, viu um buraco muito estranho e brilhante no chão, de onde saía uma magia muito forte que até ele conseguia sentir. Rui decide voltar e contar a todos sobre a cova, mas por descuido cai nesta mesma cova. Depois de cair, Rui perdeu brevemente a consciência e poucos minutos depois acorda e vê que se encontra num local estranho, onde à primeira vista não havia nada. Depois que Rui acordou, começou a se lembrar de tudo o que aconteceu com ele antes de chegar aqui. Enquanto Rui pensava, uma mulher bonita e peituda com um manto preto revelador apareceu atrás dele. Rui ficou muito confuso ao ver a mulher, pois nunca tinha conhecido mulheres tão bonitas na vida. Olhando mais de perto, Rui percebe pequenos chifres na cabeça da mulher, acreditando que ela seja um demônio. Rui leu num livro que os demônios são criaturas extremamente cruéis e traiçoeiras que podem controlar magias muito poderosas. A bela mulher confirmou os palpites de Rui, dizendo-lhe que ele imediatamente adivinhou que ela era um demônio. Confuso, Rui apresentou-se um tanto desajeitadamente ao demônio e disse que era a primeira vez que via tal demônio. O demônio ficou muito surpreso com a coragem de Rui, apesar de, na sua aldeia, os mais velhos falarem às crianças sobre os demônios, que eles são muito perigosos para as pessoas. Apesar disso, Rui disse que aparentemente não tinha medo desse demônio pelo fato dela ser muito bonita. Essas palavras deixaram o demônio muito envergonhado, pois nas últimas dezenas de milhares de anos, ninguém a elogiou por nada, principalmente por sua beleza. Rui percebeu o quão envergonhado o demônio estava e imediatamente começou a pedir perdão por palavras tão inesperadas. Depois disso, outra garota apareceu atrás de Rui, que já era menor e tinha a pele bronzeada, além de ter uma longa cauda e asas escamosas. Rui cumprimentou a menina, o que ela não gostou, mas ela ficou surpresa com a coragem dele. Depois disso, a garota se apresenta como a 7ª Rainha Dragão. Ao ouvir isto, Rui ficou muito preocupado, pois os dragões eram considerados a raça mais poderosa do mundo. A menina ficou satisfeita com a forma como se apresentou a Rui, surpreendendo-o bastante. Depois disso, a menina perguntou a Rui se ele sabia quem era esse demônio.
Depois de ouvir isso, o demônio lembra que nunca se apresentou a Rui. A mulher então se apresentou como Destarossa, a 66ª rainha demônio que governa todas as trevas e o caos deste mundo. Depois disso, Rui ficou extremamente assustado e muito surpreso com o que ouviu ao mesmo tempo. No entanto, Rui nunca compreendeu totalmente se elas poderiam realmente ser a rainha dos demônios e a rainha dos dragões. Destarossa pensava que Rui não a via como uma rainha demônio só porque a achava bonita, enquanto a rainha dragão não compreendia como Destarossa se envergonhava tão facilmente dos seus elogios. Depois disso, começaram a ter uma pequena briga, e Rui achou que os dois se davam bem e provavelmente eram até amigos. Durante esta briga, ambos decidem reencarnar e mostrar a Rui a sua verdadeira aparência. Durante o processo de transformação, as roupas de Destarossa rasgaram-se quase completamente. Enquanto isso, a roupa da Rainha Dragão desapareceu completamente e uma camada dura e escamosa começou a aparecer em alguns lugares. Neste momento, Rui sentiu um fluxo extremamente poderoso de energia mágica que nunca tinha sentido antes. Após a reencarnação, a Rainha Dragão se transformou em um dragão enorme e formidável, e Destarossa adquiriu uma roupa nova e ainda mais reveladora do que antes. Depois disso, Rui ficou completamente convencido de que havia uma rainha demônio e uma rainha dragão à sua frente. Rui lembrou-se de uma lenda em que há muito tempo vivia um herói que tinha talento para a magia, a esgrima e um caráter afável. Um dia, esse herói livrou o mundo da rainha dragão e da rainha demônio, salvando assim as pessoas de suas atrocidades, após as quais ele próprio desapareceu. Então Rui percebeu que estas eram a mesma rainha dragão e rainha demônio que este herói aprisionou aqui. Porém, Rui não entendeu por que não foram derrotados, apenas presos aqui. Ele então presumiu que a rainha dragão e a rainha demônio eram tão fortes que ele não poderia derrotá-los completamente, apenas os prendeu neste espaço vazio. Então ele pensou que eles poderiam saber como poderiam sair daqui e decidiu perguntar-lhes sobre isso. Depois de perguntar a Rui, Destarossa diz-lhe que é simplesmente impossível sair daqui. Aí o Rui ficou desesperado por passar o resto da vida aqui. A Rainha Dragão apenas acrescentou que se soubessem como sair daqui, não estariam mais aqui. Depois disso, a Rainha Dragão decide mostrar a Rui o seu selo, que apareceu nela quando ela veio parar aqui. A Rainha Dragão disse que este selo foi colocado neles pelo herói que os deixou aqui em cativeiro por muitos anos. Ela também acrescentou que foi por causa deste selo que suas almas estão agora intimamente ligadas a este lugar. Então Rui começou a procurar este selo no seu corpo e, como se viu, ele não tinha esse selo. Então Destarossa começou a despir Rui para tentar encontrar nele o selo de prisão. Acontece que Rui realmente não tinha selo e ninguém sabia exatamente por que ele não tinha selo. Aí o Rui disse que chegou aqui depois de cair num buraco estranho no chão. Destarossa pensou que tinha acabado aqui devido a algum estranho acidente. Destarossa também sugeriu que ele ainda poderia sair daqui. Ao ouvir isso, Rui disse que estava pronto para fazer qualquer coisa para sair daquele lugar estranho. Ao ouvir isso, a Rainha Dragão e a Rainha Demônio ficaram surpresas com as grandes promessas de Rui. Rui, por sua vez, não entendia bem o que exatamente queriam dele. Então Destarossa disse que Rui poderia fazer um buraco neste local por onde pudesse escapar. Aí o Rui disse que não conseguia usar magia sozinho e por isso não conseguia fazer um buraco neste espaço. Destarossa disse a Rui que ele não poderia deixar de usar magia. Então Destarossa convida Rui para treiná-lo de forma a aumentar os seus poderes mágicos. Para melhor compreensão, Destarossa explicou a Rui que a magia é como um músculo, e quanto mais ele a utiliza, mais forte ela se torna. Mas apesar disso, se ele exagerar em seus esforços, sua magia pode acabar completamente e ele pode morrer por causa disso. Destarossa acrescentou ainda que, para um treino mais eficaz, terá de levar a sua condição quase à morte com a maior frequência possível. Destarossa disse que 500 anos de treinamento seriam suficientes para Rui, o que o chocou muito, pensando que simplesmente não sobreviveria. Então a Rainha Dragão disse a Rui que o tempo aqui passa de forma diferente, e que aqui o Oniano é igual ao Oni-dia na Terra. Então, se Rui passar 500 anos neste espaço, então apenas 500 dias se passarão na Terra. A Rainha Dragão disse que se eles o treinassem, ele poderia sair daqui. Rui pensou que não o iriam ajudar assim. E depois disseram que em troca ele os ajudaria a sair, e não podia recusar tal desfecho dos acontecimentos. No dia seguinte, Destarossa começou a treinar Rui, pelo que ficou muito grato. Destarossa lembrou a Rui que levaria 500 anos para dominar todas as suas técnicas mágicas mais poderosas. Rui queria saber se o tempo realmente passa neste lugar, como disse a Rainha Dragão. Destarossa disse que tudo estava assim e que uma vez ela mesma verificou com a ajuda da magia. Então Rui lembrou-se do mais velho da aldeia que cuidou dele quando os seus pais morreram.
Ele pensou que o mais velho iria se preocupar com ele, e que depois de todo esse treinamento, ele definitivamente retornaria para ele. Ele disse a Destarossa que faria o possível para sair daqui o mais rápido possível. Depois de dizer isso, ela dá um tapinha na cabeça de Rui, elogiando assim seus esforços. Rui lembrou-se de que antes de a mãe morrer, também lhe acariciava a cabeça, o que fez com que Rui sentisse uma sensação agradável e calorosa que não sentia há muito tempo. No entanto, Destarossa pediu perdão caso morresse aqui, o que fez com que o estado emocional de Rui mudasse repentinamente para um mais depressivo. Durante o seu treino com Destarossa, Rui praticou durante muito tempo as suas habilidades mágicas. A partir desse treinamento, Rui rastejou até a Rainha Dragão completamente exausto. A Rainha Dragão percebeu pelo estado de exaustão de Rui que Destarossa o estava treinando muito bem. Antes que Rui tivesse tempo de recuperar as forças, a Rainha Dragão estava pronta para treiná-lo. A Rainha Dragão disse que treinaria Rui não em magia, mas em uma técnica especial de Qigong. A técnica Qigong foi única porque revelou todo o potencial de qualquer mágico. Havia muito poucas pessoas no mundo humano que usavam a técnica Qigong, mas essa técnica não era inferior à magia comum em poder. A Rainha Dragão disse a Rui que se ele dominasse esta técnica, poderia facilmente derrotar até um dragão. O estudo da técnica de Qigong é baseado em 9 exercícios, que se dividem em exercícios de ataque e defesa. Qualquer pessoa que consiga aprender todos os exercícios será capaz de superar quaisquer dificuldades ao longo do caminho. Rui não entendia por que ninguém usava uma magia tão poderosa. A Rainha Dragão explicou que esta técnica é muito difícil de dominar. Ela também explicou que nos últimos anos se tornou muito mais fácil para as pessoas usarem magia e que todos podem facilmente usar magia básica, enquanto a técnica de Qigong precisa ser estudada diligentemente durante anos. Isso não assustou muito Rui, pois para ele treinar a técnica de Qigong deveria ser tão difícil quanto treinar magia comum. A Rainha Dragão acrescentou ainda que para aprender a técnica de Qigong, a pessoa não precisa de nenhum talento, e todo o treinamento foi baseado apenas em um estudo meticuloso. Rui disse que vai dar o seu melhor e mal pode esperar para começar a treinar. Porém, a Rainha Dragão não mencionou que Rui deve memorizar tudo o que irá estudar. Após a explicação, Destarossa apareceu para eles e disse que o programa de treinamento mudaria a cada semana. A Rainha Dragão pensou que Rui deveria aprender Qigong antes que Destarossa tivesse tempo de ensiná-lo a usar magia. Anos depois que Rui acabou no inferno sem fim, suas habilidades mágicas tornaram-se muito mais fortes. Destarossa ficou satisfeita com os resultados do seu treino, mas também entendeu que Rui precisava de continuar a treinar. Destarossa percebeu todo o progresso de Rui e viu como ele se tornou um verdadeiro mágico. Destarossa também ficou surpreendido pela forma como Rui, durante todo o seu treino contínuo, nunca demonstrou cansaço. No final do treino, Destarossa disse a Rui que já tinha o suficiente por hoje, mas Rui argumentou que ainda poderia continuar, apesar da quase total falta de energia mágica nele. Rui disse ainda que se esforçou muito nos treinos e que não pode simplesmente aguentar e começar a descansar. Destarossa pensava que Rui tinha um desejo doentio de dominar habilidades mágicas. Então ela decide dizer a ele que ele está se esforçando ao máximo para provar seu valor em todos os seus treinos. Ela também acrescentou que apesar de quão fraco ele era como mágico em seu mundo, todos os seus esforços lhe trouxeram resultados. Depois disso, Destarossa decide transferir parte do seu poder mágico para Rui através do seu canal mágico. Ela explicou a ele que mágicos como ele têm muito pouco poder mágico e, portanto, ela poderia transferir muito pouca energia mágica para ele. Ela também explicou que se ele não usasse essa magia, seu poder mágico enfraqueceria, e com o tempo, ele não conseguiria mais usar sua magia, o que assustou muito Rui. Depois disso, Destarossa iniciou o processo de transferência de energia mágica para Rui. Enquanto ela transferia um pouco de sua energia mágica para ele, ela percebeu que durante todo o tempo de seu treinamento, os canais mágicos de Rui haviam se tornado mais esticados em comparação com outras pessoas. Depois de transferir a energia mágica, Destarossa dizia a Rui que a cada treino ele e a sua magia iam ficando mais fortes. A princípio, tais palavras de Destarossa comoveram muito Rui, pois antes ninguém o elogiava tanto como agora. Pouco depois, ele se acalmou e disse a Destarossa que ficou muito satisfeito ao ouvir palavras tão calorosas de apoio. Rui disse ainda que ficou muito feliz por ter vindo para este local e ter acabado com eles, chamando carinhosamente de irmãzinha Destarossa. Ela ficou extremamente envergonhada com a forma como Rui a chamou, fazendo-a desmaiar. No início, Rui ficou muito preocupado com Destarossa, mas a Rainha Dragão disse-lhe que ela estava louca e que em breve recuperaria o juízo. Depois do que viu, a Rainha Dragão disse a Rui para descansar antes de treinar com ela. Durante o treino,
Rui conseguiu fazer 100 flexões com uma pedra muito pesada nas costas. Depois disso, a Rainha Dragão disse a Rui para descansar antes do próximo exercício. Ela ficou agradavelmente surpresa ao ver como os primeiros resultados visíveis de seu treinamento começaram a aparecer. Ela também chamou a atenção para como, após 10 anos de treinamento, Rui conseguiu dominar a técnica de Qigong. Enquanto pensava nas habilidades de Rui, percebeu como ele, escondendo-se dela, continuava a fazer flexões das quais ela não gostou muito. Ela ficou muito descontente com este comportamento, dizendo a Rui que ele nunca deveria se esforçar demais. Rui disse que, por ser extremamente fraco no seu mundo, deveria treinar o máximo possível. A Rainha Dragão dizia-lhe que tudo isto era um disparate e que o seu físico era mais do que forte e resistente, o que Rui simplesmente não acreditava. Ele disse que era o mais fraco e lento de seu mundo, e que a Rainha Dragão não seria capaz de entendê-lo, pois ela era muito forte. A rainha percebeu draconicamente que Rui era uma criança com complexos e que precisava de alguma forma resolver isso. Ela então diz a Rui que, graças ao seu esforço, seu físico está ficando mais forte a cada treino. Ela explicou a ele que ele se considerava fraco apenas porque simplesmente não sabia antes com que eficácia poderia usar seu corpo. Ela também chamou a atenção dele para o fato de seu corpo ter uma regeneração muito eficiente e que ele deveria agradecer à natureza por ter nascido tão forte. Rui ficou muito emocionado com as palavras da Rainha Dragão sobre o seu físico único. Depois disso, ele decide perguntar à Rainha Dragão como eram seus pais. Ela respondeu que seus pais morreram quando ela era muito jovem e que ela nem se lembrava dos rostos deles. Depois desta pergunta, Rui começou a sentir-se um pouco estranho depois da sua pergunta, pensando que ela se sentia desconfortável em lembrar-se dela. Mas em vez disso, a Rainha Dragão apenas sorriu e disse a Rui para não pensar nisso, e que ela também tinha um corpo forte, que recebeu após o nascimento. Depois disso, Rui não conseguiu conter as emoções e correu para os braços da Rainha Dragão, pensando consigo mesmo que eles tinham muito em comum. Ela não entendeu exatamente o que estava acontecendo, ao que Rui respondeu que ela também estava se esforçando muito. Depois disso, a Rainha Dragão percebeu exatamente o que estava acontecendo e, após um breve abraço, começou a acalmá-lo. Depois disso, Rui sentiu-se melhor e disse que em algum momento a Rainha Dragão era a mesma de antes e que não iria mais reclamar. Nesse momento, Destarossa já havia conseguido recobrar o juízo e entendeu que tudo deu certo um com o outro. No 100º ano de sua permanência no Inferno Sem Fim, Rui ficou muito mais forte, podendo até usar algumas técnicas mágicas. Ele queria mostrar seus resultados à Rainha Dragão e a chamou de Rio. Então lembrou-se de como uma vez Rui lhe perguntou se ela tinha nome. Antes, quando ela aterrorizava as pessoas, todos a conheciam como a Rainha Dragão, e ninguém a via como indivíduo. E depois de ouvir isso, ele decidiu chamá-la de Rio. Rui distraiu Rio de seus pensamentos e quis saber se sua magia havia melhorado. Rio disse que suas habilidades mágicas se tornaram muito mais fortes em comparação com aquelas que ele demonstrou em treinos anteriores. Depois disso, Rio começou a elogiar Rui por ter conseguido dominar metade de todas as técnicas ofensivas e defensivas de Qigong em apenas 100 anos. Mais tarde, Rui disse a Rio que cada vez que ela o toca, o seu coração começa a bater cada vez mais rápido. Rio ficou chocado com o que ouviu, enquanto Rui continuou a dizer que a pele dela era muito macia e que cheirava muito bem. Rui ainda não parava de elogiar Rio, o que a deixava cada vez mais envergonhada. Depois disso, ela começou a bater em Rui pelo que ele acabara de lhe dizer, considerando-o um tarado. Rui não entendeu exatamente o que ele disse sobre ela, pensando que ele falava demais. Neste momento, Rio, enquanto ainda pensava no que Rui acabara de lhe dizer, pensava também no quanto a envergonhava. Naquele momento, Destarossa os abordou para discutir com Rio alguns assuntos relacionados à continuação da formação. Rui então decide deixar o Destarossa com o Rio e continuar treinando longe deles. Destarossa contou ao Rio como eles se tornaram amigos durante os treinos. Ela lembrou ao Rio de como antes de Rui estar aqui, eles lutavam constantemente entre si até a morte. Então ambos perceberam o quanto havia mudado no inferno, sem fim desde o aparecimento de Rui. Então, Destarossa pensou em como tudo ficou tão divertido para eles a partir daquele momento. Depois disso, Rui decide recorrer a Destarossa com uma questão sobre as suas habilidades mágicas. Porém, em vez de ouvir Rui, ela diz-lhe para não a chamar mais pelo nome. Rui tenta então lembrar como deveria se dirigir a Destarossa, e quando se lembrou, dirigiu-se a ela como irmãzinha, o que quase fez Destarossa desmaiar. Depois disso, Destarossa atacou Rui de braços abertos. Depois, Rui e Destarossa iniciam o treinamento, no qual Rui mostra a ela suas habilidades no uso de magia de fogo. Destarossa ficou muito satisfeito com a forma como, após 100 anos em um inferno sem fim,
suas habilidades se tornaram tão fortes. No entanto, apesar do rápido crescimento das habilidades, o momento de separação está cada vez mais próximo. Neste momento, Rui corre até ela para saber se ela está satisfeita com suas habilidades. Mas quando Rui correu até Destarossa, percebeu que ela começou a chorar. Rui ficou muito chateado porque a irmã mais nova começou a chorar de repente. Destarossa, por sua vez, ainda chorando, abraçou Rui com força, dizendo-lhe que chorava justamente por causa dele. Destarossa, sem conter as emoções, prometeu a si mesma que definitivamente o devolveria ao seu mundo, mesmo que nunca mais se vissem. Ao longo de 300 anos no inferno sem fim, Rui aprendeu a usar a chama negra, um dos feitiços mais complexos e poderosos. Destarossa e Rio ficaram satisfeitos por Rui ser capaz de dominar uma magia que apenas demônios de alto escalão poderiam usar. Destarossa explicou que de vez em quando transferia parte da sua energia mágica para Rui através de canais mágicos para que ele pudesse usar as suas habilidades mágicas de forma mais eficaz. Ela ficou extremamente satisfeita com a rapidez com que Rui conseguiu dominar feitiços tão complexos. Rio disse que Rui também está progredindo muito no treinamento e que domina todas as habilidades de Qigong. Após o treino, Destarossa e Rio voltaram a elogiar Rui pelo esforço e determinação. Após o treino, Rui comentou que já era tarde e que era hora de todos irem para a cama, o que Destarossa e Rio concordaram. Um segundo depois, Rui caiu no chão devido a uma dor desagradável na zona do peito, e Destarossa e Rio tentaram imediatamente descobrir o que lhe aconteceu. Quando tiraram sua roupa exterior, notaram uma marca militar cinza quase invisível nele. Rui ficou assustado, enquanto Destarossa e Rio ficaram felizes por ele, pois tal marca só aparece em guerreiros profissionais. Aí Rui se acalmou e quis saber se Destarossa e Rio tinham marcas parecidas. Destarossa tirou então ligeiramente algumas das suas roupas para que Rui pudesse ver a sua marca. Ela disse que representava uma marca real, que tinha status superior a uma marca militar e mostrava que o proprietário de tal marca era digno do título real. Rio também mostrou sua marca na palma da mão, o que significava que ela pertencia à família real. Então Rui decide descobrir o que exatamente está escrito na sua marca militar. Destarossa e Rio leram o conteúdo da marca e dizia que Rui é um guerreiro de demônios e dragões. Pelo que ouviu, Destarossa ficou muito feliz e orgulhosa de Rui, e imediatamente começou a abraçá-lo com força. Porém, Rio disse que essa marca não está acabada e precisa virar prata para ficar completa. Rui sentiu que para o completar teria de treinar cada vez mais. Porém, Rio disse que seu corpo atual atingiu o limite do que deveria ser na sua idade. No inferno sem fim, ninguém envelhece e por isso o corpo de Rui não cresce, pelo que não conseguirá ultrapassar o limiar da potência máxima das suas habilidades mágicas, e a única forma de ultrapassar esse limiar é sair do inferno sem fim. Destarossa diz a Rui que suas habilidades agora são mais que suficientes para ele escapar do inferno sem fim. Aí o Rui decide descansar hoje e amanhã vai tentar sair. Pouco depois, Rui regressa à pequena casa onde viveu para descansar e ganhar forças ao longo de todos estes 300 anos de formação. Num sonho, Rui acidentalmente agarra algo muito grande, macio e agradável ao toque. Ao acordar, viu Destarossa na sua frente de cueca, que ele segurava pelo peito todo esse tempo. Destarossa ficou agradavelmente surpreendido por Rui ter decidido imediatamente agarrá-la. Esta visão assustou muito Rui e ele não entendeu o que estava acontecendo agora. Depois disso, Rio, que também estava de cueca, atacou Ruia. Rui ainda estava confuso com a aparição de Destarossa e Rio e ainda não entendia exatamente o que queriam fazer com ele. Destarossa então explicou-lhe que como ele iria deixá-los amanhã, ele e Rio teriam que se despedir de alguma forma. Rio disse que o seu poder e conhecimento não é tudo o que podem dar ao Rui. Depois disseram ao Rui que também podiam dar-lhe a primeira vez. Depois disso, Destarossa beijou imediatamente Rui, o que o deixou muito entusiasmado. Depois do beijo, Destarossa não parava de dizer a Rui o quanto o amava. Depois de Destarossa, Rio também começou a beijar Rui, demonstrando assim todo o seu carinho por ele. Após o beijo, Destarossa percebeu o quanto Rio estava envergonhado, o que ela, por sua vez, negou. Depois disso, começou outra briga entre Destarossa e Rio, na qual começaram a dar desculpas pelo fato de isso estar acontecendo com eles pela primeira vez. Rui só podia observar silenciosamente a briga do lado de fora. Depois disso, Destarossa parou de brigar e os dois estavam prontos para atacar o indefeso Rui. Rui ficou muito confuso e assustado com a situação em que se encontrava involuntariamente. Porém, Destarossa e Rio não podiam mais ser detidos e estavam prontos para continuar seus prazeres com Rui. No dia seguinte, Destarossa e Rio explicaram a Rui o que ele precisava para sair daquele inferno sem fim. Rui apenas olhou para Destarossa e para Rio
e pensou no dia em que aqui veio parar. Ele não conseguia esquecer aqueles primeiros treinos, que o torturaram quase até a morte. Ele não poderia esquecer aqueles momentos com Destarossa e Rio em que se divertiu muito com eles. Rui compreendeu que estes dias da sua vida tinham chegado ao fim e que hoje regressaria a casa. Depois disso, Rui começou a preparar um de seus feitiços, que criaria um buraco no espaço por onde ele voltaria para casa. Antes de Rui criar o portal, Rio interrompe seu feitiço para lhe dar algo importante. Rio dá a Rui seu brinco de presa de dragão para que ele possa usá-lo para criar um buraco no espaço. Rio manda Rui pegar o brinco dela e canalizar nele todo o seu poder mágico. Ruiu pegou o brinco de Rio, direcionou seu poder mágico para ele e, em vez do brinco, acabou com uma espada de dragão nas mãos. Rui ficou surpreso com o quão forte era o poder mágico que vinha de sua espada. Rio informou a Rui que esta não era uma espada comum, mas sim uma relíquia de seu pai, feita com suas presas. Ela também acrescentou que existem apenas 2 dessas espadas em todo o mundo, e ela dá uma dessas espadas a Rui como uma memória delas. Rui queria dizer que não pode aceitar tal presente do Rio, mas ela não escuta e o interrompe. Rio continuou a dizer que ela estava dando esta relíquia a ele por um motivo, e que ele deveria entender isso perfeitamente se não quisesse aceitá-la. Rui então muda de ideia e decide aceitar a espada, prometendo a Rio que a guardará como um tesouro. Rio ficou feliz com a decisão de Rui, após o que lhe explicou como usar bem esta espada. Poucos minutos depois, Rui estava pronto para usar a espada para cortar o espaço entre o mundo humano e o inferno sem fim. Rui começou a concentrar todo o seu poder mágico na espada, após o que dá um golpe forte e confiante. Após o impacto, uma grande rachadura apareceu no ar, de onde veio uma luz brilhante. À medida que a fissura crescia e aumentava, Rui já começava a despedir-se de Destarossa e de Rio, sem conter a emoção. Antes de Rui os abandonar, os 3 começam a abraçar-se. Destarossa desejou a Rui uma boa viagem e que tenha cuidado ao retornar ao seu mundo. Rio desejou sorte a Rui e disse-lhe que esperariam sempre pelo seu regresso. Ruiu não conseguia acreditar que aquele era o fim e que depois de passar pela fenda, ele finalmente se encontraria em seu mundo. Ele também pensou que definitivamente os libertaria do inferno sem fim para continuar vivendo com eles. Antes de retornar ao seu mundo, ele disse a Destarossa e ao Rio que definitivamente os libertaria daqui. Destarossa e Rio apenas cuidaram de Rui, que já os estava deixando. Um segundo depois, Rui passou pela fresta, após a qual esta se fechou, avisando Destarossa que Rui os tinha abandonado. Rio disse a Destarossa que agora estavam sozinhos no inferno sem fim pela primeira vez em 300 anos. Então Destarossa agarrou Rio e começou a chorar alto, o que Rio não esperava dela. Destarossa não parava de falar do quanto já estava pulando no Rui. Rio então começou a tentar acalmá-la, pensando consigo mesma que nunca tinha feito isso antes. Rio nunca deixou de se surpreender com o fato de a Rainha Demônio ser capaz de tais emoções. Quando Destarossa se acalmou um pouco, resolveu perguntar a Rio se sentia falta de Rui. Rio disse que acredita em Rui e que não se sente tão sozinha como antes de terem Rui. Depois do que Rio disse, as emoções de Destarossa tomaram conta dela novamente, e então ela começou a apertar Rio, chamando-a de fofa. Então Destarossa disse a Rio que se ela se sentisse sozinha, eles precisavam se abraçar com urgência. Depois disso, Destarossa começou a abraçar Rio com força, que tentou combatê-la de todas as formas possíveis. Rio queria cada vez mais que Rui regressasse a eles o mais rapidamente possível. Enquanto isso, Rui estava entre dimensões através das quais deveria chegar ao seu mundo. Rui também sentiu muitas saudades de Destarossa e de Rio, que não verá durante algum tempo. No entanto, ele se recompõe e pensa que com certeza irá salvá-los. Um pouco mais tarde, encontra outra fenda que deverá levar Rui para o seu mundo. Então Rui tira a espada que Rio lhe deu e bate na fenda para torná-la maior. Ao alargar a fenda e passar por ela, se viu na mesma floresta em que encontrou um buraco no chão por onde caiu em um inferno sem fim. Apenas segundos depois, Rui finalmente percebeu que finalmente estava em casa. A felicidade de Rui simplesmente não tinha limites e ele decidiu não hesitar e regressar à sua aldeia natal. Porém, durante sua estada no inferno sem fim, ele conseguiu esquecer o caminho de casa. No início, Rui quis subir na árvore e olhar em volta, mas assim que Rui saltou, viu-se numa altitude muito elevada. De tal altura, Rui pôde olhar em volta e ver o mar e a sua aldeia natal ali perto. Assim que Rui viu toda esta beleza, percebeu que mundo pequeno ele tinha vivido antes. A princípio, Rui pensou em como poderia salvar Destarossa e Rio, mas não tinha certeza se conseguiria. Então Rui planeja voltar primeiro para sua casa, para ter certeza de que nada mudou lá desde o seu desaparecimento. Ao chegar em casa, Rui arrumou algumas coisas e ia para um lugar muito importante para ele. Este lugar acabou por ser uma grande pedra, no local onde a mãe e o pai de Ruia foram enterrados.
Rui pediu desculpas pela sua ausência durante tanto tempo e disse que da próxima vez iria apresentar-lhes Destarossa e Rio. Naquele momento, um ancião apareceu atrás de Rui, que criou Rui e cuidou dele após a morte de seus pais. Os mais velhos queriam saber de Rui onde ele tinha estado todo este tempo, ao que Rui disse que era uma história muito longa. Rui pediu desculpas ao mais velho por ter ficado tanto tempo ausente e ficou muito feliz em vê-lo. Depois o mais velho convida Rui a ir ter com ele para lhe dar algo quente. Rui criou uma grande bola de fogo e disse ao mais velho que ele deveria ir. O mais velho ficou chocado ao ver que Rui conseguiu criar uma bola de fogo tão facilmente. Rui disse que está bem e que não está tão fraco como antes. O mais velho viu nos olhos de Rui uma confiança sem precedentes nas suas capacidades, e também disse que cuidaria da casa de Rui. Rui agradeceu ao mais velho pela sua preocupação e depois prosseguiu com os seus negócios. Enquanto Rui caminhava, Helena notou-o e imediatamente começou a contar a Rui como estava zangada com ele. Helena pensou que desde que Rui voltou, ele queria fazer as pazes com ela. Rui disse a Helena que sua arrogância não mudou em nada durante o tempo em que ele esteve fora, e que ela deveria finalmente crescer. Helena ficou profundamente chocada com o que Rui lhe contou, pois antes de seu desaparecimento, ele não se comportava com tanta ousadia com ela. Helena, num acesso de raiva, decidiu imediatamente que Rui deveria responder pelas suas palavras, e ela já se preparava para atacar Rui. Porém, ao contrário de todas as expectativas de Helena, Rui consegue repelir o ataque sem receber um arranhão. Helena ficou perplexa com a forma como Rui conseguiu impedir um de seus movimentos mais poderosos. Rui disse a Helena que ela não conseguia ver ninguém ao seu redor, e que não conseguia ver como as pessoas ao seu redor estavam ficando mais fortes enquanto suas habilidades permaneciam as mesmas. Então Helena fica ainda mais irritada e novamente tenta infligir pelo menos algum dano a Rui. Porém, apesar de seus ataques rápidos, Ryu ainda consegue desviar de cada um de seus golpes. Depois disso, Rui decide usar uma das técnicas da técnica Qigong, durante a qual desfere um chute poderoso bem no rosto de Helena. Após um golpe tão forte, Helena caiu no chão, mas mesmo depois disso, ela não parou de comandar Rui, mandando-o pegá-la. Em vez disso, Rui apenas se despede de Helena, dizendo-lhe para não atrapalhar mais as outras pessoas. Helena ainda não parava de gritar para Rui que mais cedo ou mais tarde ela ainda estaria com ele. No caminho, Rui lembra de uma conversa com Destarossa e Rio, na qual discutiram um plano de como Rui poderia resgatá-los do inferno sem fim. Destarossa sugeriu que a primeira coisa a fazer seria encontrar alguma informação sobre o herói que os aprisionou, já que só ele sabe retirar os selos deles. Rui sugeriu que este herói já devia ter morrido, mas Rio disse que os seus familiares ou a sua família também poderiam saber como libertá-los daqui. Então Rui decide que quando voltar para casa terá que encontrar os netos do herói. Ao longo do caminho, Rui decide primeiro conhecer os netos do herói através de pessoas de Escadoria, capital do continente. Porém, Rui não sabia em que direção ficava a capital e decidiu encontrar um grande acúmulo de magia. A técnica de busca por magia é mais usada por demônios, enquanto as pessoas precisam de muita energia mágica para dominar essa técnica. Rui então concentra todo o seu poder em usar essa magia para encontrar grandes concentrações de magia que possam estar vindo da capital. Após utilizá-lo, Rui encontra um grande acúmulo de magia, pensando que a capital está localizada naquela direção. Depois de Rui descobrir a localização aproximada da capital, decide utilizar o Flying Jump, uma das técnicas de Qigong que lhe permite desenvolver altíssima velocidade. Rui apenas saltou ligeiramente para a frente e já conseguiu percorrer uma distância muito longa em questão de segundos. Depois de vários saltos tão intensos, Rui decidiu fazer uma pequena pausa. Mas quando Rui parou, notou uma grande fila à sua frente, que se dirigia para a entrada da capital. Rui ficou um pouco preocupado porque nunca tinha estado na capital antes e não sabia o que esperar. Finalmente chegou a vez de Rui e um cavaleiro exigiu que Rui mostrasse o seu cartão de imigração. O cavaleiro percebeu que Rui não tinha cartão de imigração e exigiu que Rui saísse da fila. Rui ficou confuso, porque ninguém lhe tinha dito antes que deveria ter algum tipo de cartão de imigração. Rui começou a se preocupar cada vez mais a cada segundo, enquanto tentava de alguma forma sair da situação. O cavaleiro acreditava que Rui iria entrar na academia de magia, mas Rui não entendeu bem o que o cavaleiro lhe dizia. Então o cavaleiro disse a Rui para se apressar, pois o vestibular para a academia começaria muito em breve. Depois o cavaleiro deixou Rui entrar na capital e desejou-lhe boa sorte nos exames. Rui estava feliz e ao mesmo tempo também não entendia por que aquele cavaleiro ainda o deixava passar. Rui esteve na capital pela primeira vez na vida e ficou simplesmente maravilhado com a beleza de tudo nela. Rui ouviu dos adultos que havia muita gente a viver na capital, mas eram muito mais do que pensava.
Rui dirigiu-se a uma das placas para se familiarizar com alguns locais da capital. À direita da placa, Rui avistou uma área comercial onde as pessoas vendiam várias coisas pela manhã. À esquerda estava a mesma academia sobre a qual o cavaleiro lhe falara. Rui sempre sonhou em entrar nesta academia e estudar lá, mas agora não tinha tempo para isso. A princípio, Rui queria saber algo sobre os parentes do herói no bar, porque lá sempre se encontram diversas informações úteis, mas como ainda era criança, teria sido rapidamente expulso de lá. Então Rui pensa em ir para a guilda, onde poderá ter a oportunidade de ganhar dinheiro completando vários pedidos, e também poderá obter um cartão de imigração com o qual poderá viajar para outras cidades e países. Após alguma deliberação, Rui decide ingressar na guilda e se tornar um aventureiro. Então uma velha furiosa apareceu perto de Rui, que acreditava que Rui havia se perdido no caminho para a academia. Então a mulher agarrou Rui e arrastou-o com força para a academia. No caminho, a mulher contou a Rui que a academia foi feita para competir diretamente com o Império, que a cada ano crescia. Ela também disse a Rui que ele não teria problemas em passar no exame da academia sem apresentar nenhum documento. Poucos minutos depois, chegaram à mesma academia onde estão sendo realizados os exames de admissão. Rui já percebeu que agora se encontrava numa situação desesperadora e agora não tinha outra escolha senão ir ao exame. Por outro lado, Rui não ficou nada chateado por ter conseguido chegar até aqui. Depois disso, Rui dirigiu-se ao balcão, atrás do qual estava um dos professores que recebia os novos alunos. Ao longe, Rui notou alvos flutuando no ar, onde novos alunos exibiam suas habilidades mágicas. Um dos professores disse a Rui que ele precisava mostrar suas habilidades mágicas, onde poderia usar absolutamente qualquer magia. Rui notou que uma garota era completamente incapaz de atingir alvos com suas habilidades mágicas. Rui sentiu muita pena dela, enquanto os restantes candidatos riam dela e diziam que ela era completamente inepta. O próximo a mostrar as suas habilidades mágicas foi Rui. No início, Rui não ia mostrar toda a sua força, mas decidiu mostrar a todos o que aprendeu com Destarossa e Rio. Nessa época, os demais não entendiam quem era e de que aldeia ele veio para cá. O professor dá a Rui o comando para começar, e Rui cria uma enorme bola de fogo que deve destruir todos os alvos de uma vez. Os outros ficaram chocados com o que viram e não entenderam como Rui conseguiu usar uma magia tão poderosa. Depois que Rui usou a magia, uma grande lacuna apareceu no chão, de onde saiu muita fumaça. Enquanto os outros ficaram assustados com tal magia, Rui ficou mais do que satisfeito com o resultado. Rui decide perguntar ao professor se conseguiu, mas o professor, naquele momento, estava caído no chão inconsciente. Rui então decide perguntar a outro professor se ele será aceito com tais habilidades, ao que o professor responde com medo que ele poderá ser aceito após o que Rui é encaminhado para o próximo exame. Rui ficou muito constrangido com o interesse com que as pessoas ao seu redor falavam dele. Nesse momento, Yuri, um dos que também decidiu entrar na academia, resolveu recorrer a Rui. Rui não entendia o que um cara bonito como Yuri queria saber de um caipira como ele. Rui cumprimentou Yuri e disse que estava muito feliz em conhecê-los, ao que Yuri retribuiu. Depois de se conhecerem, Yuri decide começar imediatamente a se comunicar com Rui pelo primeiro nome, já que todos aqui eram absolutamente iguais. Rui ficou muito surpreso com o sorriso expressivo de Yuri, pensando consigo mesmo que as meninas corriam constantemente atrás de Yuri. Yuri chamou a atenção de Rui para quantos novos alunos incomuns estavam entrando na academia este ano. Yuri também disse a Rui que achava que ela seria a melhor entre os novos alunos, embora Rui não entendesse bem de quem Yuri estava falando. Rui decide perguntar a Yuri de quem exatamente ele está falando, contando-lhe que entrou recentemente na academia. A princípio, Yuri pensou um pouco, mas pouco depois, ele e Rui voltaram ao assunto da conversa. Rui quer saber de Yuri o quão forte ela é, ao que Yuri responde que é neta desse mesmo herói. Rui ficou chocado com o que ouviu, pois não esperava que a própria neta do herói estudasse aqui. Então Rui decide perguntar a Yuri como ela é, o que a princípio o surpreendeu muito. Quase imediatamente, a neta do herói estava perto de Rui e Yuri. Assim que apareceu, perguntou imediatamente a Rui se ele era o mesmo aluno novo de que todos falavam agora. Quando Rui disse à neta do herói que era ele, ela disse-lhe que ele parecia extremamente patético. Então Yuri decide intervir no assunto, dizendo-lhe que não tem necessidade de insultar Rui. Depois disso, Yuri apresenta Rui a Charlotte e Udélia, neta do lendário herói. Rui recorda de imediato momentos da sua vida em que admirou o herói e as suas ações. Ele também pensava que a rainha dos demônios e a rainha dos dragões não eram tão más como eram descritas nas lendas, mas sim criaturas muito gentis. Udélia interrompeu os pensamentos de Rui e disse-lhe que não deixaria um menino ocupar o seu lugar na academia. Então Yuri avisa a Udélia que todas as provas já terminaram e que não há como mudar a situação.
Então Yudélia coloca a mão no peito e tira uma luva branca. Depois de tirar a luva, ela atira a luva para Rui e o desafia para um duelo. Todos ao redor ficaram em choque sem precedentes com o fato de a neta do herói lendário estar desafiando um simples garoto da aldeia. Yudélia avisa a Rui que se o derrotar, ele se recusará a continuar entrando na academia. Se Rui ainda conseguir derrotar Yudélia, ela se tornará sua escrava pessoal. Yuri tentou com todas as suas forças dissuadir Rui de aceitar o desafio, pois seria uma decisão completamente irracional. Por um lado, Rui pensava que não precisava de escravo, mas por outro lado, teve a oportunidade de aprender algo sobre o herói com Yudélia. Apesar da persuasão de outros, Yuri Rui levanta a luva e assim aceita o desafio de Yudélia para participar num duelo. Poucos minutos depois, Rui e Yudélia estavam prontos para começar a batalha, enquanto o resto dos alunos assistiam a tudo. Reigas, um dos professores da academia, ficou muito preocupado com o duelo, pois se houvesse baixas entre os alunos, poderia sofrer fortes castigos. Então Yuri tranquilizou o professor, dizendo-lhe que assumia toda a responsabilidade, pois sabia que no fundo o professor também queria saber como era Rui. Porém, Yuri disse que o professor também deveria julgar tudo, o que a princípio não lhe agradou muito. Depois disso, Reigas sai e dita as regras do duelo, em que o vencedor será aquele cujo oponente perder a consciência ou se render sozinho. O professor acrescentou ainda que ele mesmo poderia encerrar a luta, caso considerasse que um dos adversários não tinha mais condições de continuar a luta. Reigas também lembrou aos participantes do duelo que é proibido matar durante a batalha, após o que Reigas anunciou o início do duelo. Yudélia pensou que se Rui se rendesse o mais rápido possível, o duelo terminaria rapidamente. Após o anúncio do início do duelo, Yudélia sacou sua espada, com a qual iria derrotar Rui. A princípio, Rui também ia pegar a espada, que Ryu deixou para ele, mas lembrou-se das palavras dela de que Rui só deveria usar a espada quando houvesse uma ameaça real à sua vida. Então Rui muda de ideia sobre usar uma espada de dragão no duelo, e ele decide lutar o duelo com as próprias mãos, o que a princípio surpreendeu Yudélia. Yudélia já estava pronta para desferir o primeiro golpe em Rui, sem esquecer de se lembrar mais uma vez que é neta do lendário herói. Depois disso, Yudélia correu com toda a sua raiva para o desarmado Rui. Então Rui estende a mão e usa a técnica de Qigong, Golden Cocoon, que absorveu completamente todo o dano do golpe de Yudélia. Yudélia ficou chocada ao ver como Rui conseguiu desviar o golpe de sua espada, que pode facilmente cortar aço. Depois de se defender do golpe, Rui diz que não é o rei demônio, nem o rei dragão, nem um herói, nem mesmo o neto de um herói, mas que é apenas um garoto comum da aldeia. Yudélia ainda estava chocada com a facilidade com que Rui conseguia se defender do ataque com as próprias mãos. A técnica Golden Cocoon torna apenas uma determinada área do mago mais dura e durável, enquanto a técnica Steel Cocoon tornava todo o corpo do mago duro, mas ao mesmo tempo sua defesa era menos forte que a do Golden Cocoon. Além disso, o Golden Cocoon não impedia de forma alguma a livre movimentação do membro protegido, o que o tornava muito eficaz. Yudélia tentou novamente infligir pelo menos algum dano a Rui, mas conseguiu repelir facilmente o ataque. Yudélia não entendia como Rui conseguia se defender tão facilmente de seus golpes, porque ela empunhava uma espada com maestria. Então ela decide mudar sua estratégia para usar muitas lâminas de pétalas em vez de uma espada, que voou em direção a Rui. Mas apesar da velocidade e do número destas lâminas, Rui conseguiu desviar de cada lâmina sem qualquer dificuldade. Então Yudenlia decide usar uma miríade dessas lâminas para que certamente acertem Rui e o neutralizem. O professor achou que isso era demais e decidiu interromper o duelo, mas Yuri decidiu impedir o professor. Yuri chamou a atenção do professor para o quão confiante e calmo Rui estava se comportando, o que poderia significar que ele poderia lidar facilmente com a situação. Rui ficou surpreso com quantas pétalas voavam em sua direção e sentiu que precisava usar uma magia muito forte aqui. Então Rui decide não fugir das pétalas, mas pelo contrário, correr em direção a elas. Então Rui dá um salto alto e usa a técnica mágica de uma grande chama que queimou todas as pétalas que voavam em sua direção. Yudélia ficou em choque inimaginável ao ver como Rui conseguia repelir tão facilmente ataques de espada e magia. Então Yudélia foi tomada pelas lembranças de sua infância quando treinou muito e muito com seu pai. Seu pai lhe contou sobre a marca de herói que ninguém havia conseguido obter, e disse-lhe que se ela treinasse muito e muito, mais cedo ou mais tarde receberia tal marca, o que por sua vez a motivou muito. Depois disso, uma multidão de adultos apareceu ao lado dela, que foram tocados por ela de todas as maneiras possíveis e disseram que ela com certeza se tornaria uma heroína como seu avô.
Yudelia prometeu que treinaria o tempo todo e que, quando crescesse, se tornaria uma verdadeira heroína que protegeria os civis de diversas ameaças. Tendo organizado seus pensamentos, Yudelia estava novamente prestes a atacar Rui novamente. Momentos antes do impacto, Yudelia estava decidida a impedir que Rui ocupasse o seu lugar na academia. No momento do impacto, Rui usou novamente a técnica Golden Cocoon Qigong para mais uma vez repelir todo o ataque. Então, Rui se lembrou daqueles mesmos momentos de sua vida em que Helena zombava dele de todas as maneiras possíveis, que acreditava que ele não tinha absolutamente nenhum talento para dominar a magia. Neste momento, Rui pensou que Yudelia também já tinha passado por momentos muito difíceis e que tinha dedicado todo o seu tempo a treinar para se tornar uma das melhores. Então, Rui decide usar outra técnica do Qigong Golden Sword Grip, com a ajuda da qual ele não apenas interrompe o próximo ataque de Yudelia, mas também agarra a espada na palma da mão. Yudelia ficou muito assustada com a forma como Rui conseguiu agarrar sua arma tão facilmente com as próprias mãos. Depois de agarrar a espada, Rui se preparou para usar a próxima técnica Meteor Fist Qigong, que aumentou muito o poder de seus ataques de punho. Yudelia considerou que estes eram seus últimos segundos de vida e que não conseguiria derrotar Rui. No entanto, o punho de Rui consegue detê-lo a alguns centímetros do rosto de Yudelia, do qual ela não é ferida. Rui decidiu convencer Yudelia de que o duelo havia terminado a seu favor e que não precisavam mais continuar a batalha. Então Yudelia ficou muito assustada e começou a chorar, sem entender como Rui conseguia derrotá-la tão facilmente. Rui ficou muito assustado com o estado em que Yudelia se encontrava agora. Então Rui percebeu que agora não havia ninguém sobre eles. E então, decidiu criar um pequeno espaço escuro onde ninguém pudesse notar os dois. Então, um grande cubo preto apareceu diante dos demais presentes, através do qual Rui e Yudelia não eram visíveis. Depois disso, Rui decide verificar o estado de Yudelia e tentar acalmá-la. Pouco depois, Yudelia percebeu que tudo ao redor havia desaparecido e que ela e Rui se encontravam completamente sozinhos em um quarto escuro. Rui explicou a Yudelia que criou um cubo especial que bloqueava toda a luz e sons estranhos para que ninguém visse Yudelia nesta forma. Depois disso, Rui começou imediatamente a secar Yudelia, que estava muito assustada. Yudelia ficou ao mesmo tempo assustada e surpresa com tamanha preocupação com ela, o que a deixou muito envergonhada. Yudelia decidiu perguntar a Rui por que ele estava fazendo tudo isso, apesar da grosseria com que ela falou com ele. Rui acabou de dizer que se alguém se mete em algum problema, ele simplesmente vai e ajuda a pessoa. Ao ouvir isso, Yudelia lembrou que quando era pequena, também sonhava em ajudar pessoas em apuros. Yudelia pensou em como nunca havia entendido uma verdade tão simples antes. Depois disso, ela pede desculpas a Rui pelo seu comportamento e aceita a derrota. Ela também admitiu que Rui é muito mais forte que ela, não só na batalha e na magia, mas também na alma. Rui disse que Yudelia também mostrou bem as suas habilidades de luta, e que a sua última magia o surpreendeu especialmente. Rui estava prestes a retirar o cubo preto, mas Yudelia disse que os amigos se dirigem a ti e que agora são amigos. Rui não se opôs e apertaram as mãos quando o cubo preto começou a desmoronar. Os espectadores finalmente viram Rui e Yudelia finalmente escaparem do grande cubo. Depois disso, Yudelia disse a todos os espectadores que estava desistindo e que aceitava plenamente a vitória de Rui. Todos ficaram chocados com tal declaração da neta do lendário herói. E Yudelia disse que Rui deveria estudar na academia em vez dela. A professora Reigas apenas lembrou a Yudelia a promessa que ela deverá cumprir caso perca. Rui lembrou-se da promessa de Yudelia de se tornar sua escrava, mas disse que não precisava de escrava. Yudelia disse que não aceitaria o facto de Rui se recusar a cumprir todas as condições e que ela estava pronta para se tornar sua escrava. Então Yudelia começou a insistir que, se perdesse, deveria se tornar escrava pessoal de Rui. Depois disso, ela agarrou a mão de Rui e criou uma marca de escrava em sua mão, com a qual Yudelia deve agora fazer tudo o que Rui quiser que ela faça. Yudelia não ficou chateada, pelo contrário, estava pronta para seguir todas as instruções de Rui. Rui só mais uma vez ficou constrangido pelo facto de a neta do lendário herói se ter tornado sua escrava pessoal. Após o duelo, Rui e Yudelia conheceram Yuri na academia, que quis perguntar-lhe sobre o resultado dos exames. Yuri disse que não conseguia imaginar antes que alguém da família do herói se tornaria escravo de alguém, o que confundiu e irritou muito Yudelia. Yuri também queria descobrir quem eles são um para o outro agora. Yudelia apenas disse que não contou a Rui, porque acredita que se ela tivesse dito antes que queria ser amiga dele, ele teria tentado se afastar dela. Rui não entendeu nada, e então Yuri decide se apresentar a Rui como Yuri von Exadoria, que era o atual príncipe de Escador. Rui ficou chocado com o que ouviu, pois nem imaginava que conheceria pessoalmente alguém da família real.
Então Rui decide chamar Yuri de mestre, ao que o próprio Yuri disse que os amigos não deveriam se chamar de mestre. Depois disso, Yuri perguntou a Rui se ele tinha onde passar a noite, pois pela sua aparência era evidente que ele não era da capital. Rui disse que não pensava nada nisso, porque esperava resolver as questões à medida que surgissem. Yuri disse que tentaria resolver de alguma forma a questão do local de residência de Rui. Yuri disse que Rui poderia passar a noite com ele, e que ali seria bem cuidado, e portanto Rui não teria que pensar em pagar. Então Yudelia considerou a generosidade de Yuri muito suspeita, presumindo que ele tivesse algum motivo para isso. Yuri disse que agora há uma grande escassez de população na capital, e se graças a estudantes como Rui a classificação da academia aumentar, então estudantes de outros países irão para a capital. Yuri acrescentou ainda que se Rui estudar na academia, então Yuri apoiará Rui em tudo. Rui pensou que se Yuri o ajudasse seria muito mais fácil para ele se acostumar, e então seria mais fácil para ele encontrar as informações necessárias sobre o herói. E após tais pensamentos, ele decide se tornar um estudante na academia. Naquela noite, Rui passou a noite no quarto de Yuri, e no dia seguinte ia procurar informações sobre o herói. Assim que Rui saiu, viu Yudelia perto da entrada, que esperou a manhã toda pela sua saída. Rui não esperava ver Yudelia e ela disse que só queria ir até Rui. Para que Yudelia não pensasse que algo estava errado, ele disse a ela que estava muito feliz em vê-la, após o que sua ofensa se transformou em alegria. Depois disso, Yudelia convida Rui para passear com ela, enquanto lhe mostra vários lugares. Depois, Rui e Yudelia passearam pela capital o dia todo, visitando vários locais. Durante a caminhada, Rui pensou que agora tinha uma grande dívida para com Yudelia, e que agora queria libertar Destarossa e Rio, desvalorizando assim tudo o que o lendário herói tinha feito por este mundo. Então Rui lembrou-se da última noite com Destarossa e Rio, quando todos discutiram juntos que o herói ainda poderia estar vivo. Destarossa disse que como o herói foi capaz de criar um lugar onde ninguém envelhece como o infinito, então foi bem possível que ele encontrasse uma maneira de se tornar virtualmente imortal. Aí o Rui disse que como trancou Destarossa e Rio aqui ele está mal, e quando encontrar o herói vai acabar com ele. Então Rio disse que não havia como matar o herói, já que ele era forte demais para alguém derrotar. Destarossa sentiu que o herói não poderia simplesmente atacar e aprisionar ele e Rio aqui, e ele provavelmente deve ter algumas razões convincentes para isso. Estas palavras não convenceram de forma alguma Rui, e ele ainda queria acabar com o herói, pois não podia simplesmente perdoá-lo por estar aqui. Yudelia percebeu que algo estava errado com Rui, ao que ele respondeu que estava bem. Então Rui recobrou o juízo e decidiu descobrir algo de Yudelia sobre o herói lendário. E ela pensou que Rui era um dos fãs regulares de seu avô. Yudelia disse que não sabe muito sobre o avô, pois já se passaram 300 anos desde que ele desapareceu. Então Yudelia conta a Rui que apesar disso tem vários bens de família, entre os quais estavam também coisas do avô, pelas quais Rui se interessou muito. Um desses itens foi a espada Frau Sherazos, que foi usada por Yudelia em duelo com Rui, e que foi transmitida na família do herói de geração em geração. Rui começou a olhar para a espada e não conseguia tirar os olhos dela, porque enquanto olhava para a espada, por algum motivo simplesmente se sentia bem na alma. Quando Yudelia entregou a espada nas mãos de Rui, a espada começou a emitir uma energia incomum. E Rui pensou que a espada estava enchendo Rui com um poder mágico incomum. Depois de alguns segundos, Rui devolveu a espada para Yudelia, após o que sentiu uma sensação incomum na espada. Já era noite, e Rui disse a Yudelia que já era tarde para sair e que ambos deveriam ir para casa. A princípio, Rui quis acompanhar Yudelia para casa, mas ela o convidou para passar a noite com ela. Encontrando-se a sós, Rui agradece a Yudelia por um dia tão maravilhoso para, de alguma forma, diluir a situação que surgiu de repente. Yudelia apoiou Rui e disse que algum dia gostaria de passar o dia juntos. Ao mesmo tempo, Yudelia pensou que tinha uma oportunidade única de fazer de Rui o seu... Yudelia lembrou quantos caras de seu círculo começaram a confessar seus sentimentos a ela, quando descobriram que ela era a neta do lendário herói. Apesar do interesse mútuo por meninos, Yudelia não namorou esses meninos, pois eram muito mais fracos que ela. Durante todo este tempo, Rui foi o único que finalmente conseguiu superá-la. Inesperadamente para Rui, Yudelia lembrou-lhe que era sua escrava. Então Yudelia disse que poderia fazer por ele o que quisesse, sem exceções. Depois disso, Yudelia pegou a mão de Rui e colocou-a no peito. Rui lembrou-se daquela última noite, quando Destarossa lhe disse que, embora os amasse, não deveria sobrecarregar o seu destino. Destarossa disse a Rui que ela e Rio o amavam muito, mas ambos ficariam muito felizes se ele encontrasse alguém para amar pelo resto da vida. Rio disse que entre todas as raças, apenas os humanos podem ter um parceiro
enquanto os dragões machos podem ter várias fêmeas ao mesmo tempo. Destarossa disse que os demônios masculinos também não estão limitados a um indivíduo, e os demônios aristocráticos podem ter várias dezenas de mulheres ao mesmo tempo. Rui lembrou-se das palavras de Destarossa de que se encontrar uma pessoa com quem queira ligar a sua vida, então deve agir. Rio disse a Destarossa que ela era do tipo que ficava constantemente com ciúmes. Depois disso, Rio e Destarossa voltaram a ter uma pequena briga. A princípio, Rui pensou que tinha começado a se comunicar com Iudélia apenas para descobrir dela algo sobre o herói. Porém, após o duelo e a caminhada juntos, ele ficou cada vez mais atraído por ela. Então Rui percebeu que Iudélia se tornou a pessoa que ele queria proteger do perigo e com quem viveria toda a sua vida. Depois de tais pensamentos, Rui decidiu agir e imediatamente beijou Iudélia. Depois de um longo beijo, Rui jogou Iudélia na cama e começou a tirar a blusa. Rui decidiu não parar na camisa e decidiu tirar a calcinha. A certa altura, Iudélia sentiu que eles estavam apressando demais as coisas e quis parar. Rui tranquilizou Iudélia e prometeu-lhe que esta noite seria o mais gentil possível com ela, o que a acalmou um pouco. Depois disso, Rui começou a se despir e Iudélia ficou com medo de que ele simplesmente não coubesse nela. Mas Rui já não dava ouvidos a Iudélia e penetrou-a, o que fez com que Iudélia experimentasse pela primeira vez sensações tão inusitadas. No dia seguinte, Rui e Iudélia iam para a academia, e no caminho, Iudélia não parava de reclamar de dores insuportáveis. Rui sugeriu que ela usasse a sua magia de regeneração, ao que Iudélia apenas empurrou Rui e disse-lhe para pensar cuidadosamente sobre o seu comportamento. Então Iudélia pediu a Rui que se tornasse seu namorado e assumisse total responsabilidade. No final das contas, Rui decidiu assumir a responsabilidade e concordar com a proposta de Helena, apesar das dúvidas e do medo da mudança. Claro, a garota ficou completamente surpresa com essa reviravolta repentina, e isso fez seu coração bater mais rápido do que ela esperava. Um estranho abordou o jovem casal e fez uma pergunta, perguntando-se se eles eram candidatos por acaso. Com evidente confiança, o rapaz expressou a opinião de que eram um casal extremamente frágil e indefeso, o que os levou a pensar na sua vulnerabilidade nesta situação. Além disso, demonstraram interesse e perguntaram se a menina era neta de algum herói ou pessoa famosa. Quando o estranho tentou se aproximar da menina, ela o empurrou com firmeza e avisou que se ele se aproximasse novamente, ela tomaria medidas extremas para se proteger, incluindo até mesmo possíveis violências. Michael, esse era o nome do cara, disse a ela com uma voz suplicante para se abster de tais ameaças e palavras odiosas. Ele tentou convencê-la de sua simpatia e intenção de não representar uma ameaça. De repente, Rui sentiu necessidade de pedir desculpas a eles, embora não houvesse uma razão clara para tal ação. Helena sentiu-se agradavelmente envergonhada ao ouvir o cara expressar abertamente seu afeto por ela na frente dos outros, e seu coração começou a bater mais rápido com tamanha sinceridade inesperada. Michael não gostou da situação e decidiu usar suas habilidades mágicas para superar o cara e mostrar sua força. O personagem principal ficou intrigado com os motivos de Michael, que decidiu usar magia no centro da cidade, e tentou desvendar quais poderiam ser os objetivos por trás dessa ação inexplicável. Claro, ele não poderia simplesmente ignorar e decidiu intervir para deter o estranho e prevenir as possíveis consequências de suas ações mágicas. Ele decidiu usar a metralhadora de pedra na tentativa de impedir Michael e suas ações mágicas. Esta ação decisiva deu resultados. Michael voou a vários metros de distância e perdeu o equilíbrio, incapaz de ficar de pé após a força da metralhadora de pedra. Seus companheiros começaram a se preocupar com ele e tentaram acalmar Michael, demonstrando profundo pesar e remorso a Rui e Helena pelo ocorrido, tentando restaurar a paz e deixar tudo bem. A garota concordou com um sorriso com a proposta do rapaz de seguir em frente, percebendo que esse episódio com Michael havia ficado para trás e eles poderiam continuar sua aventura. Como o tempo não estava a seu favor, eles tiveram que se mover mais rápido e apressar-se, para não se atrasarem em algum lugar mais adiante em seu caminho. Tantas pessoas se reuniram ao redor do prédio que sentiram a atmosfera repleta de agitação e vivacidade, e tiveram que caminhar no meio da multidão para alcançar seu objetivo. Helena pediu ao rapaz que não se destacasse na multidão, alertando que seus inimigos poderiam começar a zombar dele por estarem cercados de rivais. Quando o personagem principal soube que os resultados poderiam ser postados ali, sua determinação não lhe permitiu parar e ele se dirigiu ao local, apesar da recomendação da garota. Ele notou que havia classes rotuladas de A a E. A garota tinha certeza de que provavelmente eles estavam na classe A. Acontece que eles foram de fato encontrados na classe Z, mas nenhum deles sabia da existência de tal classe,
o que aumentou o mistério e a imprevisibilidade da situação. Yuri cumprimentou calorosamente o casal, criando um ambiente amigável e acolhedor nesta situação inesperada. Junto com Yuri estava um estranho misterioso usando um capacete que lembrava os capacetes dos cavaleiros, o que deu a esse encontro um toque misterioso e fantástico. No final das contas, esse misterioso estranho de capacete era o acompanhante de Yuri, e sua presença acrescentou ainda mais mistério e interesse a esse encontro. Tendo completado o gesto de boas-vindas, eles trocaram breves apresentações e discutiram suas expectativas para sua busca nesta classe nova e desconhecida, iniciando sua aventura com grande entusiasmo. O cara se apresentou como Jason e disse que seu principal papel era proteger Yuri, o que lhes deu a compreensão da seriedade dessa missão e da necessidade de cooperação. Yuri começou a revelar que USA capacete para esconder sua verdadeira identidade, e esperava que ele e o personagem principal conseguissem manter um bom relacionamento, apesar de isso esconder seu rosto. Seu humor não melhorou e ela continuou com raiva causada pelo incidente anterior com Michael. Yuri só queria ver a garota, por isso não compartilhou informações sobre a aula com ela, tentando manter a intriga e tornar o encontro mais misterioso. Descobriu-se que esta turma é nova para este ano letivo. Anteriormente, os alunos eram distribuídos de acordo com o seu desempenho acadêmico, mas este ano, na turma Z, decidiram reunir alunos com capacidades especiais, o que despertou interesse adicional e dúvidas por parte de Rui e Helena. Podemos dizer que esta é uma aula onde se reuniram indivíduos talentosos e únicos, criando uma atmosfera de criatividade e abordagens de aprendizagem atípicas. Se tivessem sido avaliados, provavelmente estariam na turma A, mas seu desempenho foi tão marcante que foram colocados na turma Z, reservada para alunos com habilidades únicas. Por decisão da direção, foram encaminhados para a classe Z, levando em consideração suas habilidades e potencialidades. A menina não conseguia entender se Yuri os estava observando, pois tudo parecia bastante suspeito e misterioso, o que lhe causava dúvidas e mal-entendidos. Para a menina não importava muito se Yuri estava olhando para eles ou não, pois ela se sentia confiante e tranquila quando estava ao lado do rapaz. Sua corrida parecia muito quente, e o cara pediu educadamente que ela diminuísse a velocidade para que pudessem se mover juntos e aproveitar o momento. Jason permaneceu confuso quanto aos motivos pelos quais eles precisavam ficar de olho na dupla, e isso o deixou curioso e em dúvida sobre o propósito desta missão. Acontece que essa classe era habitada por pessoas absolutamente travessas, e até mesmo Yuri achou difícil mantê-las sob controle e ficar de olho nelas. Jason acreditava que Rui tinha as habilidades e determinação necessárias para enfrentar este desafio e resolver com sucesso a situação na classe Z. Se Yuri espera tanto por Rui, significa que ele investiu muita esperança e confiança no cara, e agora Rui deve corresponder a essas expectativas. Seu interesse não tinha limites, e ele mal podia esperar para descobrir o que era a classe Z, esperando finalmente desvendar o mistério deste lugar misterioso. O rapaz e a moça rapidamente trocaram de roupa e resolveram explorar a turma para conhecer mais sobre seus alunos e as características desse grupo inusitado. Desde o início, eles não perceberam nada que pudesse parecer estranho ou incomum nesta aula. O objetivo de Rui era encontrar amigos verdadeiros entre os alunos desta turma e construir relacionamentos calorosos, e ele esperava que isso fosse possível, apesar de sua singularidade e peculiaridades. Após reconhecerem o herói, começaram a se perguntar se foi ele quem venceu o duelo durante o exame, fazendo com que Rui ficasse um pouco surpreso e feliz por suas conquistas serem conhecidas. Após uma resposta positiva, a reação deles pareceu estranha, como se estivessem prontos para saber mais detalhes do personagem principal e se interessassem por sua história à sua maneira. Helena mostrou vontade de desembainhar sua espada e entrar na batalha se a situação tomasse um rumo mais agressivo, expressando sua disposição em defender a si mesma e ao personagem principal. Porém, para surpresa de todos, o cara simplesmente apertou a mão de Roy e expressou reconhecimento, dizendo que o duelo foi muito impressionante e merecia elogios. O rapaz começou a expressar admiração e elogios a Rui, como se o adorasse e dissesse que duelista magnífico e habilidoso ele era. Jack falou de suas habilidades em magia explosiva, causando espanto e interesse entre os presentes, e seus talentos fizeram dele uma figura bastante popular na classe Z. Atrás de Jack estava um cara alto chamado Michael e ao lado dele estava Alex. A apresentação de todos na classe tornou-se mais informativa e acolhedora. Jack esperava que Rui conseguisse fazer amizade com eles e encontrar pontos em comum, o que era um aspecto importante para ele e para toda a turma Z. Tendo recebido uma saudação tão calorosa dos alunos da turma,
Rui sentiu que os seus medos e preocupações eram em vão e estava pronto para novos conhecimentos e aventuras nesta turma inusitada. As meninas também demonstraram apoio e cumprimentaram os meninos com um sorriso, começando a conhecê-los e a conversar com eles, o que criou um clima amigável na turma. Rui sentiu-se atraído por um dos alunos e iniciou uma conversa com interesse para saber mais sobre ele e conhecê-lo melhor, sentindo que esta aula lhe poderia trazer muitos contactos e experiências interessantes. Descobriu-se que este aluno não estava de bom humor, mas exibia comportamento agressivo e raiva, o que deixou Rui um pouco perplexo e inseguro de suas ações. Os personagens principais ficaram perplexos, sem entender o que poderia ter dado errado e se perguntando se poderiam ter cometido algum erro ou experiência ruim que causou a agressão desse aluno. Como Rui era natural de uma aldeia, poderia não conhecer alguns costumes ou práticas da cidade, o que poderia explicar a sua atitude negativa e insatisfação. Isso aconteceu porque era proibido ter homens-fera escravos na capital, mas em outras grandes cidades essa prática continuou, o que causou descontentamento por parte de muitos homens-fera e criou um conflito entre eles e as pessoas comuns. O personagem principal se perguntou se algum dia conseguiria fazer amizade com esse aluno, apesar da tensão e do conflito iniciais, e esperava que o relacionamento melhorasse. Quando a menina tentou contar algo ao rapaz, sua atenção se concentrou em uma das meninas da turma, o que causou algum mal-entendido e irritação na menina. Ele não pôde deixar de notar que ela era incrivelmente linda, como se tivesse saído direto de uma pintura, e isso chamou sua atenção e despertou seu interesse. Gaguejando um pouco, Rui cumprimentou a menina, tentando se recompor e ser educado diante dela. Porém, ele recebeu apenas um desrespeito frio da garota, o que deixou seus sentimentos um pouco magoados e decepcionados. Helena não suportou esse comportamento e ficou surpresa com a forma como a garota ousou ignorar o rapaz, o que lhe causou indignação e perplexidade. Ela exibiu um comportamento pretensioso e afirmou que simplesmente não havia o que conversar com ele, o que causou ainda mais irritação e perplexidade por parte de Helena e Rui. Helena ficou perplexa e desapontada com uma resposta tão desagradável que contradizia completamente suas esperanças de uma comunicação amigável com os alunos da turma. Seus nervos já haviam desaparecido e ela se sentia muito irritada, pronta para explodir e despedaçar a garota na hora por causa de seu comportamento rude e desagradável. Yuri percebeu que o cara aparentemente já havia estabelecido relacionamento com todos, e também acrescentou que a professora já estava indo em direção a eles e eles precisavam ocupar seus lugares rapidamente. De forma desafiadora, Yuri se apresentou novamente e cumprimentou o rapaz, mostrando sua simpatia e disposição para se comunicar, apesar dos problemas anteriores. Ficou claro pelo olhar do personagem principal que ele sentiu satisfação com a nova turma, pois a partir desse momento começa sua vida na academia, e ele está pronto para novos desafios e aventuras. Um dia, uma professora explicava algo às crianças com muita diligência, tentando transmitir-lhes informações e conhecimentos importantes. A professora explicou que, desta forma, a magia da água utiliza a umidade da atmosfera para atingir seus objetivos, compartilhando conhecimentos sobre processos mágicos com os alunos. Rui discordou do professor e disse que a magia da água provavelmente também era capaz de controlar as águas subterrâneas e as fontes de água, expressando a sua própria visão e compreensão dos processos mágicos. Já se passaram 2 semanas desde que entraram na academia, e os personagens principais têm estudado ativamente magia e se adaptado ao novo ambiente de aprendizado. Todos os presentes ficaram maravilhados com a clareza com que o rapaz explicou a matéria, e sua capacidade de transmitir conhecimento despertou admiração entre alunos e professores. Ao retornarem do treino, perceberam que todas as cadeiras estavam espalhadas pela sala de aula, o que causou surpresa e espanto entre os presentes. Foi muito cruel e as crianças não conseguiram entender quem havia feito tanta bagunça e espalhado cadeiras pela sala de aula, causando indignação e irritação. Um dos rapazes queria tirar algumas dúvidas e saber o que aconteceu para entender melhor a situação. Ele decidiu encontrar quem criou essa bagunça. Tem certeza que deixou vestígios ou evidências que ajudarão a resolver esse mistério. Oscar começou a usar análise mágica para descobrir pistas ou informações mágicas que pudessem levá-lo a descobrir o vilão que estava causando o caos na sala de aula. Era exatamente isso que Rui esperava de Oscar, contando com as suas habilidades mágicas para resolver o mistério e encontrar o culpado. Oscar anunciou que possuía essas habilidades mágicas graças à ajuda do rapaz, o que causou interesse e surpresa entre os demais. Assim, ele conseguiu desenvolver suas habilidades de análise e capacidade de analisar mais de uma mesa, graças a AOS treinamentos
e aulas que o cara dava depois da escola. Oscar notou o cabelo e as pegadas dos sapatos de um colega, o que pode ser uma pista de quem causou a bagunça na sala de aula. Oscar era realmente impossível de enganar, e suas habilidades únicas em análise mágica lhe permitiram revelar detalhes que passavam despercebidos pelos outros. Acontece que o cara foi expulso da aldeia por abusar de magia, o que explicava seu comportamento estranho e hostil. Ele se alegrou com a oportunidade de usar a magia e percebeu que agora poderia ser útil e contribuir para solucionar o mistério da desordem na sala de aula. O rapaz forneceu informações sobre quem invadiu a sala de aula e causou o caos, compartilhando seus conhecimentos e observações para ajudar a solucionar o incidente. Oscar, não querendo se envolver em conflitos e brigas, decidiu se afastar e não participar da turma que provavelmente iria averiguar a situação. Oscar podia contar com seu amigo e garantiu-lhe que poderia sobreviver sem sua ajuda, expressando sua confiança em suas habilidades. Neste momento, Jack, Alex e Michael estavam por perto, prontos para apoiar seus amigos e ajudar se necessário. Todos tinham um objetivo comum: pegar aquele que quebrou as regras e criou o caos na sala de aula, para restaurar a ordem e a calma na academia. Jack perguntou ao personagem principal se ele já poderia começar, expressando sua disposição para intervir e ajudar a investigar o incidente. Chutando a porta, os meninos invadiram a sala de aula, prontos para iniciar uma investigação e encontrar o infrator. Os meninos estavam confiantes de que poderiam vencer esta batalha e resolver o mistério do incidente em sala de aula, confiando em suas habilidades e em sua própria dedicação. Parece que todos os suspeitos estão planejando fingir inocência e esconder seu envolvimento no incidente. Um estranho se aproximou dos rapazes, e o personagem principal imediatamente sentiu que já o tinha visto em algum lugar antes. Parecia que ele era da aristocracia ou de outra classe alta. O personagem principal pediu desculpas pelo fato de terem invadido repentinamente a sala de aula, e explicou que um dos hooligans de sua classe interrompeu a aula, e agora eles estão tentando encontrar o culpado e restaurar a ordem. O estranho perguntou se era muito cedo para suspeitar disso, expressando dúvidas sobre suas suposições sobre quem poderia ter interrompido a aula. O desconhecido acrescentou ainda que na sua turma há muitos alunos de famílias desfavorecidas, o que pode dificultar a localização do culpado e a compreensão da situação. Após essas palavras, Jack ficou furioso e pronto para despedaçar o estranho, sentindo raiva e defendendo a honra de sua classe e amigos. Compreensivelmente, Rui percebeu que o estranho só queria irritá-los e começou a pensar numa estratégia para manter a calma e investigar o incidente de forma inteligente e eficaz. Ele pediu a Jack que confiasse nele e confiasse em suas decisões para que a investigação fosse mais tranquila e eficiente. O cara começou a tirar algo desconhecido do bolso, despertando interesse e expectativa entre todos os presentes. Os personagens principais examinaram cuidadosamente o cabelo que Oscar encontrou para eles na sala de aula e começaram a analisá-lo, na esperança de encontrar nele alguma pista ou vestígio do culpado. O estranho perguntou como Oscar conseguiu descobrir a quem pertencia o cabelo, expressando curiosidade sobre os métodos pelos quais Oscar usou seus poderes mágicos para determinar o dono do cabelo. O cara começou a falar sobre como faziam uma análise genética e compararam os dados com amostras conhecidas para determinar o dono do cabelo. Então resolveu explicar brevemente para que outras pessoas entendessem o processo de análise. Ele anunciou que usou sua habilidade, chamada Time Rewind, para analisar as informações genéticas e identificar o dono do cabelo. O estranho ficou claramente surpreso e não esperava um resultado tão incomum dos acontecimentos, porque a habilidade Time Rewind era extremamente rara e poderosa. Acontece que os personagens principais usaram magia que poderia retornar o tempo, e o cabelo voltou à cabeça de seu dono, o que surpreendeu a todos os presentes com seu poder mágico em comum. Ou seja, descobriu-se que o cabelo pertencia a um estranho, e ele esteve envolvido no incidente com as cadeiras atiradas na sala de aula. O estranho não conseguia entender como isso era possível, porque nem todos os mágicos de alta classe podiam usar a magia do tempo, e isso lhe causou surpresa e perplexidade. O estranho apontou sua varinha para o garoto, preparando-se para possivelmente usar seus poderes mágicos em resposta à descoberta de seu crime. O estranho admitiu que iria expurgar e retirar o personagem principal da turma, implicando talvez algumas medidas para expulsá-lo ou puni-lo. Ele alertou a todos os presentes que também deveriam se preparar para o castigo ou consequências de realizar um expurgo que cobriria todo o clima da aula. O personagem principal percebeu que apontar varinhas mágicas sem motivo suficiente é contrário não só às regras da escola, mas também à lei da magia em geral.
O personagem principal percebeu que nesta situação era mais uma autodefesa e agora não precisava se conter. Chegou a hora da retribuição e da proteção dos seus interesses. Depois disso, os colegas começaram a desenvolver em conjunto uma estratégia para prevenir possíveis consequências negativas e proteger a si e a sua turma. O homem ordenou que todos atirassem, exortando-os a agir ativamente nesta situação. O personagem principal percebeu que as pessoas estavam se reunindo perto da sala de aula e decidiu que precisavam evitar golpes diretos e serem atingidos por eles. Michael tomou a decisão de assumir a responsabilidade e agir de forma independente nesta situação. Michael decidiu usar uma técnica conhecida como parede para proteger a si mesmo e a seus companheiros de ataques. Jack confessou a Michael e disse que tomaria outras medidas para se preparar para lidar com a situação. Jack decidiu usar sua poderosa técnica, chamada de bomba, para lidar com o estranho e suas ameaças. Todas as varinhas explodiram instantaneamente nas mãos de seus donos, causando caos e pânico na sala de aula. Essa explosão inesperada, é claro, não fazia parte do plano deles, e eles esperavam uma vitória mais fácil. Agora os estudantes tinham a certeza absoluta de que a vitória não fazia parte dos seus planos. Os estudantes começaram a discutir precauções e regras para usar magia para evitar tais situações. Entre os presentes estava um homem que estava pronto para desferir o golpe mais forte em Alex. Sua determinação e agressividade podiam ser vistas em seus olhos. Ele não ia permitir uma vitória tão fácil para o adversário, e, ao invés de permitir o golpe, ativou de forma decisiva o power-up nas pernas. Por causa dessa reação inesperada, o cara não conseguiu acertá-lo. Seu golpe foi completamente inútil. Todas as tentativas subsequentes de prejudicar esse cara também terminaram em fracasso. Sua incrível agilidade e reação o tornaram intocável para seus oponentes. Ele zombou deles e notou que eram muito lentos e com tanta facilidade que era possível até bocejar sem medo de nada. Eles ainda não conseguiram desvendar seu paradeiro e ele permaneceu um mistério inacessível para eles. Foi nesse momento que Alex apareceu de repente e desferiu o golpe decisivo, que se revelou irresistível. E além disso, aparentemente ele também exagerou e nocauteou completamente seus oponentes. E aparentemente, ele não apenas golpeou, mas também superestimou sua força, de modo que os adversários ficaram completamente fora de ação. Alex agarrou-o pelo pescoço e perguntou quem agora pode ser considerado mal nesta situação. Sob a influência de Alex, ele começou a implorar por misericórdia e garantiu sua prontidão para atender qualquer pedido. Porém, a condição era que ele obedecesse não só ao cara, mas também a todos os demais, seguindo suas ordens. O personagem principal está pronto para desferir o golpe decisivo nesta batalha épica. O golpe foi tão devastador que o homem se virou e caiu no chão, gemendo de dor enquanto seus oponentes ficaram maravilhados com o poder do herói. O golpe foi tão poderoso que ele simplesmente perfurou a parede com o corpo, deixando um enorme buraco e causando choque em todas as testemunhas. Tal espetáculo parecia incrivelmente impressionante e épico, forçando todos ao redor a aplaudir o herói. Os amigos do herói ficaram orgulhosos de ter feito parte desta incrível vitória e de ter testemunhado o seu valor. Eles então levantaram as mãos um para o outro para simbolizar e fortalecer sua amizade e unidade. No entanto, quando Yuri soube da façanha dos meninos, foi dominado pela raiva e claramente não aprovou a ação deles, não se orgulhando deles. Jack estava ocupado limpando, e esta não era sua primeira tentativa nesse assunto dentro de si. Ele admitiu que era sua própria culpa que as coisas tivessem chegado a esse ponto. Yuri se atormentou com a autorrecriminação por simplesmente não conseguir segui-los. A promessa deles de não permitir que tais situações acontecessem novamente os acalmou, e eles sentiram a obsessão se libertar de suas almas. Então o personagem principal se aproximou de Yuri e pediu desculpas sinceras, percebendo que provavelmente ele sofreu por causa de suas ações. Ele admitiu honestamente que desde o início, quando decidiu dar esse passo, esperava que tais situações acontecessem com bastante frequência. A voz de Yuri estava muito cansada, como se fosse o eco de um dia longo e agitado. Como ainda estava lidando com as ações deles, ele não conseguiu ter uma boa noite de sono. Rui sentiu-se incrivelmente inquieto e desconfortável ao perceber que as suas ações tinham levado a esta situação, e agora a sua relação com o amigo tornou-se tensa e desconfortável. Nesse momento, o personagem principal percebeu que todos ao seu redor continuavam treinando, e suas próprias experiências pareciam pequenas comparadas à determinação e diligência deles. E inspirado pela determinação deles, ele também decidiu dar um passeio para relaxar um pouco e afastar a mente da situação desagradável. Saindo da aula, o personagem principal percebeu como um estranho
com um sorriso no rosto, se aproximou dele e o cumprimentou cordialmente. Esse inesperado gesto de boa vontade banhou-o com uma luz mágica, dissipando a tensão que pairava ao seu redor após uma desagradável situação. O estranho, demonstrando interesse, perguntou se o personagem principal era Rui. Depois de pedir desculpas ao rapaz por sua aparição repentina, o personagem principal tentou explicar que seu novo humor e vontade de conversar eram resultado de acontecimentos recentes. Acontece que o nome do cara era Madison, e ele estava na classe 2A, o que acrescentou uma nova dimensão ao encontro. O personagem principal apertou calorosamente a mão do estranho, expressando seu respeito por ele e mostrando sua disposição para uma comunicação amigável. Madison estava apenas curiosa para saber a aparência de Rui, já que havia rumores sobre ele e ele queria ver o cara pessoalmente. E por incrível que pareça, esses rumores acabaram por estar relacionados ao incidente de ontem, do qual todos estavam falando. Madison de repente começou a se aproximar de Rui, como se tivessem encontrado uma linguagem comum, e a conversa tornou-se mais franca e amigável. Madison sentiu que estava pronto para contar a Rui algo importante e pessoal, com um olhar cheio de confiança, deixou claro que tinha uma história que queria compartilhar com ele, e Rui estava pronto para ouvir. Rui ouviu Madison com atenção e percebeu que até ele, sendo forte, percebeu que neste mundo sempre haverá pessoas ainda mais poderosas e terríveis do que ele. E o personagem principal da época estava preocupado com seu carisma e capacidade de impressionar os outros. Rui agradeceu sincera e calorosamente a Madison pela sua honestidade e, alertando sobre as pessoas poderosas e assustadoras neste mundo, ele sentiu que o seu novo amigo realmente se preocupava com o seu bem-estar e segurança. No entanto, dentro de si ele estava bem ciente de que havia pelo menos 2 pessoas cujo poder e influência excediam os seus. Madison decidiu que ele provavelmente não deveria ter se preocupado naquela época, já que era improvável encontrar essas pessoas. E ele preferiu se concentrar no que tinha agora. Começou então a despedir-se e anunciou que era hora de partir, deixando Rui com a ideia de que o encontro foi inesperado e interessante. O personagem principal percebeu que Madison era realmente uma pessoa muito misteriosa. E seu breve encontro deixou um mistério em sua alma. E, de repente, como se estivesse com pressa em algum lugar, Madison começou a se despedir e a sair do local do encontro, deixando Rui com uma sensação de mistérios e segredos inexplicáveis. O olhar de Rui revelou muitos segredos e mistérios que ele ainda terá que revelar. Ao chegar à casa, Rui desabou imediatamente na cama e percebeu que estava extremamente cansado depois de um dia árduo. Rui estava tão exausto física e emocionalmente que isso era claramente uma consequência do seu longo e tedioso trabalho para restaurar a classe que havia sido prejudicada. Ele ficou orgulhoso ao perceber que trabalhou duro apesar dos desafios e conseguiu reconstruir a turma sozinho, o que encheu seu dia de satisfação e realização. Rui acordou e olhou em volta perplexo, tendo dificuldade em discernir se já era de manhã ou ainda era crepúsculo. Com um profundo sentimento de confusão e perplexidade, Rui percebeu que estava rodeado por um espaço desconhecido e afastado do seu ambiente familiar, o que lhe fez sentir um misto de ansiedade e surpresa. Porém, ele tinha certeza de que mesmo que esse lugar parecesse interminável e incompreensível, sua irmã mais nova e Rio sempre viriam em seu socorro e o apoiariam. De repente, ele percebeu que não sentia nada, e dúvidas de que aquele lugar pudesse ser um inferno sem fim tomaram conta dele. A rapariga atrás dela aproximou-se repentinamente de Rui e pediu-lhe gentilmente que mantivesse a calma, como se sentisse a sua ansiedade e desamparo. Ela confirmou suas palavras de que este era realmente o mesmo inferno sem fim em que eles estavam. Convidando Rui para se sentar à mesa, ela disse-lhe que precisavam de conversar e tentar perceber esta estranha situação em que se encontravam. O cara sentiu uma leve tensão e indecisão estranhas, sentado à mesa neste ambiente misterioso. Antes de beber o chá que lhe foi oferecido, ele se perguntou um pouco se valia a pena fazer isso, pois a situação permanecia obscura e misteriosa. Apesar das dúvidas iniciais, Rui ficou agradavelmente surpreendido ao descobrir o sabor requintado do chá e o calor que o envolveu após o primeiro gole. Com uma xícara de chá nas mãos, ele não pôde deixar de questionar a identidade dela e como eles se relacionavam com aquela situação estranha. No final das contas, o nome dela era Chris, e ela foi designada para administrar esse inferno sem fim, o que adicionou mistério e intriga ao encontro. Após tais palavras, o personagem principal levantou-se instantaneamente, pronto para defender, sentindo uma onda inesperada de tensão e perigo. No entanto, ela novamente pediu-lhe que se acalmasse e garantiu-lhe que não era uma inimiga e que suas intenções eram boas. Sentimentos mistos de incerteza e ansiedade
permaneceram em seu coração, e ele sentiu que precisava de uma explicação mais clara sobre seu papel e propósito nesta estranha realidade. Descobriu-se que o motivo era bastante simples. O personagem principal removeu acidentalmente o selo do inferno sem fim. Isso aconteceu porque no mundo real ele recebeu um item do herói, graças ao qual o selo que guardava o inferno sem fim foi removido. É claro que o cara ficou chocado com o que ouviu, pois acabara de descobrir que havia lançado acidentalmente um inferno sem fim. E isso foi um choque para ele. Lembrando o momento em que apoiou a espada de Charlotte e sentiu algum tipo de poder dela, ficou claro para ele que foi nesse momento que o selo foi removido, revelando um inferno sem fim. Ele aprendeu que se coletar todos os itens do herói, o selo do inferno sem fim será completamente removido, e ele poderá retornar ao mundo real. Rui começou a pensar que um esforço conjunto com Charlotte poderia ser mais eficaz e seguro do que uma busca individual por um herói desconhecido cujo destino ele nada sabia. Ele estava confuso, perguntando-se por que a garota que aparentemente dirigia este lugar estava disposta a revelar-lhe informações sobre como abrir o inferno sem fim. Chris admitiu que o objetivo do inferno sem fim já foi alcançado, e agora lhe parece estranho que esse inferno ainda exista. E ela decidiu ajudar Rui a corrigir a situação. O cara ficou completamente perplexo e não conseguia entender exatamente do que a garota estava falando, já que a informação sobre o propósito do inferno sem fim era inesperada para ele. Rui sentiu-se ainda mais confuso e inseguro sobre o que se passava ao saber que a rapariga não tinha o direito de revelar informações sobre o propósito do inferno sem fim. E começou a perceber que toda a situação era na verdade muito mais complexa e misteriosa do que inicialmente pareceu. Pedindo sinceramente seu perdão, a garota tentou explicar que não tinha permissão para revelar detalhes relacionados ao propósito do inferno sem fim e que estava pronta para ajudá-lo a encontrar respostas juntos. A garota explicou que o personagem principal não está aqui fisicamente e por isso poderá retornar ao mundo real quando coletar todos os itens do herói e retirar o selo. Acontece que ele foi chamado a este mundo para que pudesse ganhar a experiência e as habilidades necessárias para completar a tarefa de coletar os itens do herói e quebrar o selo do inferno sem fim. Assim, Rui começou a compreender que o seu papel neste mundo se tornava mais claro, e estava pronto para aceitar o desafio e ajudar Chris a atingir este objetivo, pois teve a oportunidade de adquirir as competências e experiência que seriam necessárias para completar esta importante tarefa. Concentrando-se, Rui tentou pensar em espadas, e para sua surpresa, viu espadas aparecerem em sua frente, prontas para serem usadas. Era uma sensação indescritível de poder e controle sobre o mundo ao seu redor. Chris, não querendo perder tempo, anunciou decididamente que iriam começar a treinar, e Rui estava pronto para começar a aprender e usar as suas novas espadas. Sob a influência de forças desconhecidas, esquivou-se instantaneamente do golpe sem qualquer explicação aparente, causando surpresa e admiração tanto para si como para Chris, que percebeu que Rui tinha capacidades únicas. Ele ficou surpreso com esse evento, pois sua cabeça literalmente quase voou devido à incrível esquiva de um golpe. Na última etapa do treinamento, ela avisou que se ele morresse neste mundo, nunca mais acordaria na realidade, o que deu seriedade e importância a toda a situação. Chris lembrou que tudo o que estavam passando era apenas treinamento, e que Rui ainda tinha um exame que testaria suas habilidades e prontidão. Rui não pôde deixar de notar que a menina, apesar do sexo, era extremamente forte e empunhava uma espada com maestria, o que lhe rendeu respeito e admiração. Chris percebeu que o personagem principal não parecia ter aprendido a usar uma espada, e decidiu que eles tinham muito trabalho a fazer para superar essa deficiência e alcançar o sucesso. Ele pode não ter nenhuma experiência, mas o cara já tinha algumas técnicas que lhe foram ensinadas e estava pronto para usá-las em batalha. Ele usou a técnica Shine para criar um flash instantâneo de luz, cegando seu oponente e dando-lhe uma vantagem na batalha. Porém, pela expressão no rosto da menina, foi impossível determinar que ela estava alarmada com esta recepção, e ela permaneceu calma e decidida. Rui percebeu que deveria usar sua inteligência e técnicas para compensar a diferença de velocidade e ser mais eficaz na batalha. Sob a pressão da luta e do estresse, seus nervos não aguentaram e ele decidiu usar seu super aprimoramento para aumentar suas habilidades e chances de vitória. Usando seu super impulso, ele desferiu um golpe poderoso, colocando toda a sua força nele na tentativa de virar o rumo da batalha a seu favor. A força e determinação de Rui impressionaram até Chris, e a batalha tornou-se muito mais intensa e interessante à medida que os dois lutadores lutavam pela melhor mão. Usando seu corpo mágico,
o protagonista ganhou força e agilidade adicionais, o que tornou seus ataques mais poderosos e ameaçadores, e ele continuou a lutar com Chris, que também revidou. Com este golpe poderoso, Rui conseguiu estabelecer seu domínio na batalha e destacar suas habilidades únicas. Chris, apesar de sua força, foi forçado a sucumbir ao poder do cara. Percebendo que não adiantava mais lutar, a menina pediu para parar e percebeu que a força de Rui residia no facto de não se limitar a uma determinada forma e ser capaz de se adaptar à situação. Chris, apesar da derrota, reagiu rapidamente e usou seu escudo para desviar do ataque do rapaz e se proteger das consequências do golpe poderoso. A personagem principal continuou a demonstrar sua capacidade única de adaptação e poder mágico, o que lhe permitiu superar obstáculos e alcançar o sucesso na batalha. Chris reconheceu suas incríveis habilidades e decidiu que deveria descobrir mais sobre esse cara misterioso. Reunindo os últimos resquícios de força e determinação, Rui preparou-se para o golpe final, sabendo que este decidiria o resultado da batalha. Por alguma razão desconhecida, ele de repente sentiu uma dor aguda na cabeça e começou a desmaiar, o que causou alarme e perplexidade tanto nele quanto em Chris. Faltavam apenas alguns momentos e ele poderia ter derrotado a garota, mas o congelamento repentino o deteve no caminho para a vitória, e ele ficou perplexo e com dor de cabeça. Chris, porém, não tinha a intenção de matá-lo, e seu corpinho fez o seu trabalho para protegê-lo no momento em que ele estava em apuros. Sakura, simbolizando beleza e renovação, pode se tornar um sinal de esperança e um futuro brilhante para um cara que passou por muitas dificuldades e provações. Chris entendeu que ela confiava no personagem principal, porque o destino do mundo estava em suas mãos, e ela acreditava que ele poderia lidar com a difícil tarefa que estava diante deles. Quando o cara acordou, sentiu que todo o seu corpo estava doendo muito, provavelmente pelos efeitos de um treinamento intenso e da luta em um inferno sem fim. Rui notou que não havia feridas no seu corpo, e começou a perceber que talvez nunca tivesse estado fisicamente no inferno sem fim, e tudo isto estava a acontecer noutra dimensão ou estado. O corte dimensional foi explicado como uma tecnologia avançada que misturava magia e Qigong. Quando esta tecnologia foi combinada com o corte dimensional, foi criado um verdadeiro corte dimensional que poderia explicar tudo o que aconteceu no inferno sem fim. Com um adversário que lhe é igual em força, Rui percebeu que, mesmo não tendo arma, pode usar magia para preencher lacunas na sua técnica e esgrima, tornando-o mais forte na batalha. Rui tinha dúvidas de que uma rapariga pudesse ser melhor que ele no combate ou na esgrima, e isso poderia causar algumas dúvidas. Ao focar no treinamento com bola, ele percebeu que essa era a maneira de melhorar sua técnica e habilidades, e ele estava pronto para aprender e se desenvolver para se tornar melhor. O fogo interior e a determinação queimavam dentro dele, e ele estava pronto para o trabalho duro. No dia seguinte, quando o menino chegou à escola, foi imediatamente acolhido e sentiu-se parte da comunidade, preparando-se para novos desafios e aventuras. Todos não tinham nada de especial para fazer durante o recreio e decidiram passar esse tempo em uma conversa amigável, discutindo acontecimentos passados e planos futuros. Rui olhou para longe, o seu olhar correu para as extensões infinitas, e de repente a sua atenção foi atraída pela presença de alguém que já tinha chegado. O mesmo guarda-costas de Yuri, cuja função era garantir a segurança de seu chefe, ficou surpreso quando o jovem expressou a necessidade de sua ajuda. Com amarga sinceridade na voz, ele contou como foi mais uma vez expulso do lugar onde havia encontrado refúgio temporário. Buscando o autoaperfeiçoamento, o personagem principal expressou o desejo de que o mesmo guarda-costas lhe ensinasse a arte de empunhar uma espada. Para melhorar a eficácia do seu treinamento, ele decidiu recorrer a Charlotte pedindo ajuda. Neste duelo caótico, onde Charlotte atacou com uma espada e o cara tentou se defender, o personagem principal sentiu uma necessidade urgente de aprender ataque e defesa para se tornar um verdadeiro mestre da espada. Com orgulho e determinação nos olhos, o cara admitiu que iria transmitir a técnica ancestral conhecida como espada de defesa do rei. Assim, iniciou-se uma troca de conhecimentos e habilidades, onde o protagonista se tornou professor na arte da magia de Charlotte, enquanto ela se tornou sua mentora na esgrima. Esta união prometeu-lhes não só poder e habilidade, mas também fortalecer a amizade e o respeito mútuo. Ele observou silenciosamente enquanto aqueles ao seu redor se esforçavam pela excelência, e não pôde deixar de notar que o zelo deles começou a influenciá-lo, incutindo sua própria cota de inspiração e desejo de autodesenvolvimento. É claro que Rui aceitou alegremente esta atmosfera dinâmica e muito provavelmente queria tornar-se mais forte, aceitando a influência dos outros no seu caráter e melhorando com eles. Assim,
decidiram aplicar seus esforços com moderação, caminhando juntos em direção aos seus objetivos e à excelência, apoiando-se mutuamente neste importante caminho. O personagem principal deu apoio ao rapaz em suas aspirações e empreendimentos, ficando ao lado dele, pronto para ajudá-lo e inspirá-lo a atingir seus objetivos. Depois de algum tempo, o personagem principal se viu novamente em um inferno sem fim, onde continuou seus treinamentos, buscando a perfeição. Desta vez, a sua visão era mais confiante, e ele abordou o treino com mais determinação e autoconfiança. Este progresso visível nos seus esforços encorajou não só ele, mas também aqueles que o rodeavam, incluindo a rapariga. A fé nas suas capacidades tornou-se ainda mais forte e continuaram a apoiá-lo no seu caminho para a excelência. Ele melhorou muito e conseguiu até machucar uma garota, o que foi uma indicação clara de sua melhora e do crescimento de suas habilidades de luta. Ela percebeu que ele havia começado a treinar e percebeu que sua persistência e determinação no processo não passaram despercebidas. O personagem principal admitiu abertamente que tem muitos professores e é ensinado por caras que possuem excelentes habilidades com a espada. Chris percebeu que ele estava falando sério e percebeu que seu compromisso com a excelência e o alcance de seus objetivos era uma verdadeira prioridade para ele. Rui perguntou por que sua irmã mais nova e Ryu não estavam no inferno sem fim, expressando sua preocupação com a ausência dela. Ela começou a explicar que ela e ele estavam em andares diferentes de um inferno sem fim, separando-os neste mundo, mas permanecendo em contato. Esse conhecimento sobre o segundo andar despertou seu grande interesse e desejo de explorar esta área inexplorada do inferno infinito para aprender mais e, quem sabe, conhecer sua irmã e Ryu em um novo nível deste mundo misterioso. A menina foi proibida de dizer quem exatamente estava no segundo andar, e essa regra acrescentava ainda mais mistério e intriga à comunicação com Rui. O personagem principal ficou um pouco chateado com essas palavras, pois a esperança de conhecer a irmã e o Ryu foi ofuscada pela proibição de divulgar informações sobre eles. Chris admitiu que parece que o cara do seu mundo realmente conheceu a neta do personagem principal, o que causou surpresa e alegria entre todos. Acontece que era Charlotte, e a personagem principal admitiu que eram amigas, o que acrescentou novos fios de conexão e compreensão entre elas. No início, ela ficou ressentida com ele, mas depois de um duelo entre eles, o relacionamento deles mudou drasticamente e ela começou a vê-lo como um verdadeiro amigo e aliado. Acontece que ela é realmente muito solitária e se esforça para se tornar mais forte, não apenas para si mesma, mas para o bem dos outros. E esse ponto adicional adicionou ainda mais profundidade à exploração de seu caráter e motivação. Chris tinha certeza de que ela vivia feliz, mas ao mesmo tempo era importante para ela compartilhar essa alegria e felicidade com os outros. Por isso, ela se esforçou para se tornar mais forte e mais útil aos outros. O rapaz admitiu que ela também o ajuda nas atividades de vida, e a interação deles acabou sendo mutuamente inspiradora, pois eles se apoiaram na busca da própria força e do sentido da vida. Como já se passaram 6 horas e o cara começou a ficar transparente, eles terão que se despedir em breve, deixando lições importantes e inspiração para empreendimentos futuros. Antes de partir, Chris o interrompeu para expressar sua gratidão e prometer continuar sua jornada rumo à excelência em sua ausência. Ela pediu-lhe que tomasse cuidado com a seita Gênesis e estivesse vigilante, alertando-o contra perigos potenciais ao longo de seu caminho. A garota não pôde lhe contar os detalhes, mas garantiu que quando ele resolvesse os mistérios do inferno sem fim, ele definitivamente teria que contatá-la e descobrir mais sobre a seita Gênesis. Ela enfatizou que ele deveria estar vigilante e cuidadoso, caso contrário, ele correria o risco de ficar sem nada ao revelar os segredos do inferno sem fim e da seita Gênesis. Após essas informações importantes, o rapaz iniciou sua jornada de volta ao seu mundo, com a esperança de um contato futuro e uma compreensão mais profunda do inferno sem fim e seus segredos. Pela expressão no rosto da garota, ficou claro que ela estava sinceramente preocupada com o cara, e sua preocupação era um reflexo de seus laços e amizade fortalecidos. Nesse momento veio uma mudança, e o rapaz e a moça, deixando em seus corações a esperança e a promessa de se reencontrarem, se separaram por um tempo para continuar seus estudos e aventuras em seus mundos. O personagem principal estava muito entediado sem ela e sentiu que na ausência dela algo importante e especial havia deixado sua vida. Como Charlotte estava ocupada, ele precisava arranjar alguém para sair e aliviar seu tédio e solidão. Ele, sentindo fome, decidiu ir a algum lugar comer para saciar o apetite e passar o tempo de forma útil.
Neste momento, ele ouviu que um confronto estava acontecendo em algum lugar nas proximidades. E isso o fez ficar vigilante e cauteloso antes de prosseguir. O personagem principal decidiu imediatamente se aproximar e descobrir qual era o problema, pronto para oferecer sua ajuda se necessário. Nesse momento, descobriu-se que o mesmo cara zangado da turma estava discutindo com alguém, e a situação parecia tensa e potencialmente perigosa. No entanto, descobriu-se que era Wolf, e o personagem principal estava familiarizado com seu caráter difícil e tendência ao conflito. O personagem principal abordou Wolf e perguntou o que aconteceu, demonstrando interesse no que causou a discussão e o conflito. O cara foi convidado a conversar com seu colega de classe, pois ele era mais próximo de Wolf e poderia acalmar a situação e descobrir o que aconteceu, já que era difícil obter informações de Wolf devido à sua raiva. O clima estava muito tenso e todos ao redor ficaram irritados e insatisfeitos, o que criou um ambiente desagradável. Depois que o homem disse que era justamente por causa dessa agressão que ele odiava a esfera das pessoas, o cara explodiu de raiva, pois isso o machucou e causou uma onda de emoções. Rui interveio na conversa e perguntou o que tinha acontecido, revelando interesse no conflito e vontade de resolver a situação. Um colega de classe foi acusado de roubar bens de um homem, o que se tornou causa de desentendimentos e conflitos. O cara me pediu para contar a ele, pelo menos em termos gerais, o que exatamente aconteceu, para entender a situação e possivelmente ajudar a resolver o conflito. O homem começou a dizer que um ladrão havia entrado em sua loja e tinha certeza de que um colega havia roubado sua mercadoria, o que motivou essas acusações. Depois que ele saiu, ficou claro que a vitrine da loja havia sido quebrada, acrescentando um elemento adicional de mistério e mistério à situação. Imediatamente após chamar a polícia, ele próprio decidiu iniciar uma busca, e seu colega teve seus bens roubados, o que levou à resolução do conflito e ao restabelecimento da justiça. Mas o homem não acreditava que o rapaz conseguiria fazer isso sozinho, e tinha certeza de que teria ajuda, o que deixou dúvidas sobre como exatamente a mercadoria seria devolvida. Ele se perguntou se isso realmente poderia ter sido feito apenas pelo cara, ou se havia alguns aspectos ocultos na história que ele não tinha notado. O menino sempre ouvia que homens-fera eram acusados sem um bom motivo, e isso o deixava preocupado com a possibilidade de ser pego e acusado sem fornecer provas de sua inocência. Então o personagem principal decidiu que encontraria o verdadeiro ladrão para limpar seu nome e fornecer provas de sua inocência, promovendo justiça nesta difícil situação. No entanto, estas palavras pouco fizeram para acalmar a todos e o clima tenso permaneceu inalterado, realçando a complexidade da situação. Rui perguntou se este colega estava correndo rápido, tentando encontrar alguma evidência que pudesse confirmar ou refutar a sua culpa. Então o personagem principal decidiu usar magia para ajudar a resolver esta situação misteriosa e encontrar o verdadeiro ladrão. Ele decidiu usar o véu de fumaça para criar confusão e tentar se esconder, talvez dando a si mesmo mais tempo para pensar e agir. É claro que eles desapareceram imediatamente da linha de visão do homem, deixando-o em pânico e perplexidade. Tentaram sair da zona de perigo, e Rui conduziu o rapaz até um local seguro para alertá-lo sobre as possíveis consequências de roubo e conflito. E o homem só conseguia pensar onde seus colegas poderiam ter desaparecido, deixando-o confuso e com dúvidas não resolvidas. O homem ficou compreensivelmente furioso após tal ato, e seus sentimentos estavam tão agitados que ele pôde tomar decisões precipitadas na tentativa de desvendar aquela situação misteriosa. Ele imediatamente começou a ficar com raiva dos homens que estavam ao seu lado, porque eles não conseguiram evitar e não viram como seus colegas fugiram, o que só aumentou sua raiva e decepção. Eles não conseguiam compreender o que fazer agora, confrontados com o caos crescente e desenvolvimentos inesperados. Eles decidiram que só precisavam pedir ajuda à academia, como buscar ajuda de pessoas competentes para resolver enigmas e resolver situações difíceis. Um deles teve que pedir ajuda, enquanto o segundo começou a procurar lidar com a situação da forma mais eficaz possível. Durante todo esse tempo, os colegas sentaram-se no telhado e observaram tudo o que acontecia, permanecendo em local seguro para não entrar no centro do conflito. Num ritmo tão vertiginoso, o protagonista, como uma flecha, poderá até atrair a atenção de um grupo local de cavaleiros, cuja determinação em caçá-lo só aumentaria a situação tensa em que se encontra. O cara não caiu no pessimismo, pelo contrário, sua determinação estava no auge, e ele se esforçou para encontrar o criminoso o mais rápido possível, enchendo-se de determinação e esperança. Wolf ficou um pouco cauteloso com toda essa situação. Ele não conseguia entender por que os personagens principais se envolveram nesta aventura,
e surgiu em sua mente a certeza de que o indivíduo misterioso que encontraram estava escondendo algumas intenções misteriosas. Mas o cara começou incansavelmente e persistentemente a convencer o Wolf do contrário, revelando seus motivos e convicção de que essa aventura levaria a resolver mistérios importantes e a salvar muitas vidas. Por considerar seu colega de classe seu verdadeiro amigo, ele decidiu ajudá-lo nessa difícil questão. A reação do cara foi extremamente surpreendente, pois ele não esperava ouvir tais palavras e sentiu uma gratidão sincera. Ele não conseguia entender como isso acontecia, porque todos os dias ele rosnava para ele e expressava sua insatisfação. E agora, eles lhe mostravam gratidão e estavam prontos para ajudar. No entanto, ele ainda não conseguia descobrir qual era o verdadeiro objetivo do cara. O personagem principal, partilhando o seu plano, convidou o seu companheiro a ir ao local onde descobriu a misteriosa garrafa, garantindo que isso poderia dar origem a novas descobertas e revelar os principais mistérios desta fascinante história. Porém, ao chegarem ao local indicado, descobriram que ali não havia vestígios ou evidências. O cara voltou-se para a empresa com um olhar entusiasmado e educadamente pediu para lhe dar por um tempo esta garrafa de vinho lindamente decorada, como se tivesse um plano importante. Depois de receber a garrafa, ele começou a usar análises mágicas, revelando cegamente sua origem e história centenária, como se abrisse uma porta para mundos desconhecidos. O personagem principal admitiu com entusiasmo que os segredos desta magia lhe foram transmitidos por um amigo próximo, cuja sabedoria vinha de textos antigos e de conhecimentos místicos. Apesar de sua paixão e esforço, ele percebeu que seu domínio da magia ainda não havia alcançado o nível que seu amigo estava, e que ainda tinha muito estudo e prática pela frente. O personagem principal, através da atmosfera mágica, de repente descobriu algo e quebrou o silêncio, convidando a companhia reunida a ir a algum lugar, como se esperasse uma importante descoberta ou aventura. Sem explicar uma palavra ao amigo, ele continuou a fugir resolutamente, como se corresse em direção a algo urgente, deixando-o perplexo e intrigado. Wolf, observando de perto o que estava acontecendo, percebeu que Rui se movia a uma velocidade que parecia desumana, o que lhe causou surpresa e suspeita das misteriosas habilidades do amigo. Após essas palavras de Wolf, o personagem principal acelerou ainda mais, como se incorporasse uma força e uma energia que desafiavam a explicação e o empurravam em direção a um objetivo desconhecido. Depois de algum tempo, como se fossem chamados por uma força incrível, eles se encontraram no lugar, como se tivessem superado o tempo e o espaço, esperando o que se abriria diante deles neste local misterioso. As pegadas que notaram levavam para dentro do edifício, como se os convidassem a explorar os segredos escondidos no seu esconderijo. Depois de pensar um pouco, o cara decidiu que nessa situação era melhor devolver a garrafa, pois achava que a próxima exploração desse lugar misterioso poderia exigir muito tempo e esforço. Wolf, atordoado com o desenrolar dos acontecimentos, não conseguia entender se aquele era o celeiro que procuravam ou se outro mistério se abriu diante deles. O personagem principal estava impaciente para entrar, como se seu coração batesse em uníssono com os segredos escondidos por trás dessas portas, e ele estava ansioso para revelar seus segredos. No meio de sua intrigante exploração, Charlotte, que os procurava todo esse tempo sem sucesso, apareceu de repente, interrompendo seu momento de excitação e resolvendo os mistérios. Ela admitiu que veio aqui para o bem deles, expressando profundo cuidado e preocupação com a segurança deles, e queria estar lá para ajudá-los e apoiá-los em suas aventuras. A menina disse que usou o poder mágico para procurar seus rastros, como se estivesse contatando o mundo exterior para encontrar amigos e estar presente nos momentos difíceis. É verdade que usar o poder mágico não foi uma tarefa fácil para ela, e ela admitiu que foi preciso muito esforço para encontrá-los neste local misterioso. Encontrando-se nesta situação incomum diante dela, eles imediatamente pensaram que Charlotte havia vindo, talvez com o propósito de pegá-los ou devolvê-los ao caminho seguro. Eles deram um suspiro de alívio ao receberem uma resposta positiva de Charlotte, percebendo que ela não estava se opondo a eles, mas, pelo contrário, queria ajudá-los e apoiá-los nesta misteriosa jornada. Hoje ela foi convidada ao Palácio Real para ser instrutora de magia para os guerreiros e, de repente, chegou um pedido para encontrá-los. Estas palavras perturbaram claramente o protagonista, destruindo as suas esperanças e deixando-o num estado de decepção e incompreensão. Wolf, não pronto para se entregar a Charlotte tão facilmente, sentiu uma rebelião interior e uma determinação para continuar a pesquisa, apesar de todas as dificuldades e decepções. No entanto, pela reação da garota, ficou claro que ela não estava levando muito a sério a intenção de capturá-los,
e talvez até compartilhasse o desejo deles de explorar esse local misterioso. Então, de repente, ela decidiu ajudá-los completamente, como se mudasse suas intenções originais, e eles sentiram uma onda de alívio e apoio de Charlotte. Após sua decisão de ajudar, o personagem principal abraçou seu amigo com força, sentindo profunda gratidão e alegria por poderem explorar juntos este mundo misterioso. Ela ficou muito envergonhada com esse abraço inesperado, mas ao mesmo tempo sentiu nele o calor e o apoio de que há muito precisava. Wolf decidiu chamar a atenção e começou a conversar animadamente, como se tentasse desarmar o clima e envolver todos na conversa para amenizar o constrangimento do momento. Ele não conseguia entender por que a garota decidiu ajudá-los, porque ela era neta de um herói, e seu valor poderia ser prejudicado se ela continuasse ajudando tal homem-fera. Ela pediu que não considerassem suas palavras um disparate, explicando que, pelo contrário, abandonar pessoas em apuros prejudica seu valor, e sua decisão de ajudar não depende de como ele é aos seus olhos. O cara não escondeu que ficou um pouco atordoado com essas palavras, sentindo como o conflito interno começou a se dissipar, e recebeu apoio e compreensão de um aliado inesperado. Não está claro por que motivo, mas de repente ela pegou sua espada, como se estivesse se preparando para algo que poderia exigir sua proteção. E eles foram novamente envoltos em mistério e incerteza. Então, sentindo a tensão crescente, decidiram acabar rapidamente com a situação, percebendo que tinham muitos desafios e mistérios pela frente e que o tempo era um recurso importante. Tendo aberto as portas, ficaram maravilhados com o que viram, como se um mundo de maravilhas e segredos se tivesse aberto diante deles, e estivessem prontos para novas aventuras e descobertas. Havia ali muitas coisas caras, impressionantes tanto pela riqueza quanto pela elegância, como se tivessem entrado em um tesouro com o qual nunca sonharam. E por dentro, era ainda mais espaçoso do que Charlotte pensava. Ela apreciou as enormes possibilidades escondidas dentro deste lugar. Ao que tudo indica, o homem lá dentro estava envolvido em negócios duvidosos, e o cara tinha certeza de que muitos dos itens aqui foram roubados ou adquiridos por meios desonestos. Muito provavelmente, era o armazém secreto de um grupo de ladrões, onde guardavam tesouros e objetos de valor saqueados, e se encontravam no centro de maquinações criminosas secretas. O personagem principal tinha certeza de que era melhor informar rapidamente os cavaleiros ou outros servidores da lei sobre o que haviam descoberto, a fim de evitar novos atos criminosos e restaurar a ordem. E imediatamente após essas palavras, canos de armas foram apontados para eles. Eles foram subitamente cercados por uma aura ameaçadora e perceberam que a situação havia se tornado ainda mais complexa e perigosa. Estavam rodeados por várias dezenas de pessoas, criando uma atmosfera cheia de tensão e hostilidade, e encontravam-se numa zona de conflito onde as escolhas e ações se tornaram decisivas. Um homem se aproximou deles e perguntou se estavam perdidos, como se tentasse trazer clareza a uma situação difícil, e eles sentiram uma leve sensação de alívio, embora não entendessem muito bem o que estava acontecendo. Seu nome era Gul, e ele se tornou o líder dessa gangue, gerenciando todas essas pessoas e a situação. E eles perceberam que agora estavam lidando com um ator importante neste misterioso incidente. Segundo suas impressões, ele é uma figura bastante autoritária no mundo do crime, o que enfatizou a gravidade da situação e a necessidade de cautela no trato com ele. Por algum motivo, o cara tinha dúvidas de que esse homem fosse realmente o líder dos ladrões, talvez por sua aparência ou comportamento incomum, e isso aumentava o mistério da situação. Ele ganhou um bom dinheiro com roubos, mas o personagem principal estava determinado a não deixá-lo ganhar dinheiro com todos esses bens roubados e acreditava que a justiça deveria prevalecer. Ele estava determinado a deter o ladrão e pôr fim às suas atividades ilegais, mesmo que isso significasse confrontar uma figura de autoridade no mundo do crime. O homem de repente sentiu que parecia ter visto o personagem principal em algum lugar, e seu olhar para o jovem tornou-se cheio de suspeita e perplexidade. Então, como se revelasse algum segredo, disse que teve muita sorte em ver aquele jovem. E suas palavras despertaram surpresa e questionamentos em todos os presentes. Ele não achava que seu objetivo chegaria até ele, e sua atitude em relação ao personagem principal tornou-se ainda mais misteriosa, deixando muitas perguntas sem resposta no ar. Charlotte desembainhou resolutamente a espada e assumiu uma postura em autodefesa, sua determinação clara apesar da dificuldade da situação. Wolf ficou muito zangado porque o homem tinha roubado mercadorias das lojas de souvenirs, o que poderia expô-lo à suspeita e à hostilidade dos habitantes locais, e expressou fortemente a sua indignação. O homem nem conseguia se lembrar de qual loja de presentes roubou a mercadoria,
e seu incrível descuido aumentaram o mistério da situação. Ele não negou que um de seus subordinados parecia ter roubado algo de lá e não viu grande problema nisso. Então ele começou a zombar e mostrar onde estavam todos esses bens. Depois dessas palavras, o cara agora definitivamente não vai perdoá-los e vai despedaçá-los na hora. O homem percebeu que o cara parecia ter conseguido por esse ato. Provocando-o, ele se ofereceu para se tornar seu mestre como pedido de desculpas. Wolf ficou chocado com esta proposta e já estava no auge da raiva. Ele começou a explicar que na verdade tinha um pretendente rico para o cara. As pessoas rapidamente entram em colapso psicológico, por isso tem vida curta. Os nervos de Wolf não aguentaram e ele estava pronto para despedaçar tudo e todos. Mas o personagem principal o deteve a tempo e assim evitou uma briga. Ele tinha certeza de que eles simplesmente queriam irritá-lo e ele não deveria ceder a isso. Ele pediu a Charlotte que calasse a boca porque ela o estava desprezando. O cara pediu para ele não pensar nisso, porque eles não acham. Ele só está falando besteira. Essas palavras também impressionaram ligeiramente Wolf, porque ele aparentemente nunca tinha ouvido tal coisa antes. Depois disso, ele realmente se acalmou um pouco e voltou a si. O personagem principal esperava que o cara tivesse aprendido a lição e entendido tudo. O olhar de Wolf mudou para o punho ensanguentado de Rui. Ele admitiu que retribuiria o homem por insultar seu amigo. O homem ordenou que seus subordinados tratassem do cara porque ele o vê como um grande problema. A excitação pela luta iluminou seus olhos. Além disso, o homem pediu para não bater na cara de Rui, zombando dele. O homem percebeu que se vendesse para pervertidos que adoravam garotos bonitos, eles pagariam muito por isso. Parecia nojento. Mas depois de algum tempo, o olhar do homem mudou drasticamente. Os dedos de seu subordinado foram quebrados de todas as maneiras possíveis. O personagem principal usou uma técnica chamada Golden Shell e também Finger Removal. O homem ficou muito assustado com isso e não conseguia entender quem estava na sua frente. Pois bem, o personagem principal ficou calmo e percebeu que a arma do homem começou a tremer. Por sua vez, ele tentou com todas as suas forças mostrar que não se importava e estava calmo. E então ele ordenou abrir fogo. Bom, o cara teve uma ideia do que usar para protegê-los. Ele usou um movimento chamado Crane. Foi a primeira vez que Wolf viu tal técnica. E todos os presentes já estavam sem munição. E agora os amigos tiveram uma chance, mas tiveram que tentar não danificar os bens roubados. Rui lidava facilmente com os seus adversários e não os via como um perigo. E Charlotte o ajudou nessa hora, como sempre. Ela pediu para deixar alguém para ela. A equipe deles trabalhou muito unida e trouxe resultados. Wolf ficou surpreso com a sequência de ataques, pois eles protegiam os pontos cegos um do outro. E depois de algum tempo, todos os presentes estavam inconscientes. O homem não teve escolha a não ser atirar no cara que estava em pé. Wolf se virou naquele momento e não percebeu a bala voando em sua direção. Em uma fração de segundo, ela deveria ter se aproximado do cara. Quando ele já percebeu isso, ficou com muito medo e não sabia o que fazer. Rui também percebeu isso e percebeu que precisava fazer alguma coisa. O personagem principal começou a se aproximar do cara para ajudá-lo. E uma fração de segundo depois, gritos foram ouvidos no prédio e sangue jorrou.